Fala comigo, meu povo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar, o podcast de negócios e pessoas da M Pereira Contabilidade, que também é um oferecimento da Facilita Terceirização Financeira, a empresa que entrega tempo e resultado. Eu sou o Matheus Pereira. Comigo eu tenho aqui sempre Maluzita, minha fiel escudeira. Mas aí, pessoal, mais um episódio aí do Pode Contar. Dessa vez a gente veio trazer uma pessoa bem legal, bem diferente aqui, para alegrar aí o nosso papo, nossa prosa de hoje. Exatamente. Hoje é um prazer, é uma honra trazer ela, que ela é mãe, é empreendedora, tem uma história de transição de carreira incrível. Ela bate num ponto muito sensível e ao mesmo tempo muito forte, muito importante, que é o empoderamento feminino, que é a valorização da autoestima. Então, Karina, seja muito bem-vinda, Karina Spinelli, é uma honra ter você aqui com a gente. Fica à vontade. Prazer, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito honrada, Matheus, lisonjeada com esse convite, Obrigado, né? obrigado. Saiba que é um convite muito especial para mim, porque fazia parte da minha listinha de objetivos Ah, que legal, que legal. Aí, ó, aí, ó. podcast. Boa, gostei da... Então, assim, está sendo muito especial, principalmente um podcast aqui na minha cidade. Sem Então, dúvida. parabéns aí Amém. por esse projeto maravilhoso, essa inovação. Caxambu precisa Sem disso, dúvida, né? sem Então, dúvida. estou muito honrada de Que estar aqui, bom, que né? bom. E a gente também está muito feliz. Era para você ter vindo antes, né? Já era Sim. para ter sido mês anterior, mas aí não deu e a gente conseguiu agora. Caiu no pé dela. Karina, vamos embora, vamos pedir. E Karina, vamos começar contando para o pessoal, né? Falando um pouquinho aí de a nossa ideia, até para você que está em casa, você que está vendo a gente aí agora. A gente sempre fala isso, que a ideia desse programa é a gente fomentar o empreendedorismo aqui na nossa região, a gente falar um pouco mais, trazer um pouco mais do que é o dia a dia dos negócios. E se você pegar uma pílula do que a gente falar aqui hoje e conseguir aplicar, a nossa missão está cumprida. Então a Karina vai contar para a gente quem é a Karina, como a Karina começou no mundo dos negócios, a transição de carreira que ela fez, enfim. Karina, pode contar, conta para a gente quem é a Karina. Bora lá contar um pouquinho, né, gente? Então, Matheus, eu sou a Karine Spinelli, como você falou aí, né? Sou primeiramente mãe do Rafael e do Gabriel, esposa do Marcelo, depois empreendedora com amor, apaixonada aí pelo universo feminino. Sou fundadora e curadora da Magara Semijoias Finas, uma marca que foi criada aí justamente para trazer esse empoderamento de dentro para fora, né? A gente trabalha muito essa questão da mulher descobrir a sua essência, né? E estereotipar, exteriorizar essa autoestima de uma maneira muito especial, né? Então a gente procura trabalhar sentimento, emoção, conexão e trazer isso tudo para que ela seja cada vez mais poderosos aí nesse mundão de hoje em dia, E né? vocês já são, né? Vocês já são. É, Isso aí não precisa nem dizer. E conta pra gente, Karina, como que começou, né? Não vou dizer ainda no empreendedorismo, porque eu já te conheço há algum sim, tempo, né? sim, Karina, para quem não sabe, né? Que eu acredito que muita gente não saiba, ela era amiga da minha irmã de infância, então eu vi a Karina crescer ali, né? Muito legal sempre. E verdade. eu conheci a Karina do Bão. A Isso. Todo Karina, mundo, né, todo Matheus? mundo, todo Muitos mundo. anos. A Karina do É. banco, né? Super centrada, super séria. E conta pra gente como que foi essa, como que começou essa história da Karina? Já começou no banco ou tem alguma coisa antes? Tem, Enfim, conta pra tem gente um coisa pouco do antes, começo. gente. Sempre tem, né? Sempre tem É, coisa antes, né? conta pra gente aí. Então, começou quando eu tinha 16 anos, né? Minha mãe, minha avó, né? Que eu fui criada com a minha avó, perdi a minha mãe com 6 meses e fui criada com a minha avó diva maravilhosa, que histórica aqui em Caxambu, que todo mundo conhece, né? Que agora está lá em cima, mas está olhando por mim com certeza, que deve estar feliz nesse momento, Sem tenho dúvida, certeza, sem aplaudindo lá. dúvida. E eu acho que inconscientemente ela despertou em mim esse DNA de vendas. Porque com 16 anos, chegava na época das férias, ela falava assim: férias, eu vou arrumar um empreguinho para você. Já ir aprendendo, né? Já ir Ocupar seu trabalhando, tempo, ocupar seu tempo, né? ganhar um Então, dinheirinho. nas férias a gente nunca viajava. Todas as férias eu sempre estava fazendo um trabalho temporário. E com 16 anos, o meu primeiro emprego foi na Calce Bem. Não sei se vocês Uhum. lembram, Matheus Lembro, talvez, lembro. Malu, não sei, que era uma loja imensa de Sim. sapatos que tinha ali onde hoje é Aconchego, né? E lá eu comecei. Foi meu primeiro emprego com 16 anos, um Uhum. emprego temporário, já nesse
time de vendas, né? Naquela comissãozinha do final do ano, do Natal. E ali que inconscientemente começou, né, esse DNA de vendas. Uhum. Então, antes do banco, eu trabalhei ali, eu trabalhei em uma malharia que tinha dentro do Palace, da Fátima. Então, todas as férias que tinha, época de congresso, final de semana, Da Fátima, da mãe do Fátima, Rafael, mãe da do Rafael e da Sabrina. Que Sabrina. Então, legal, que assim, legal. todo congresso que tinha, final de semana, então eu estava sempre, né, Aham. dando esses apoios assim no comércio. Isso adolescente ainda, né? Então começou aí. Antes do banco, eu tive experiências com vendas, né? Eh, E aí depois eu fui trabalhar na Clínica São Lucas. Uhum. Na época a Dorileia trabalhava lá, eu era amiga da Marcela, a gente era todo mundo, né, aquele grupinho, e a Sim. Marcela falou assim: a funcionária do meu irmão vai entrar de férias, eu preciso de alguém para cobrir as férias. Falei, tô indo, porque, Com né? certeza, né? Falei, tô indo. E aí eu cobri as férias dela lá, né, nesse período de férias dela. E aí aconteceu de, nesse momento, um tempo depois, ela sair da Clínica São Lucas, porque ela tinha passado no banco antes, né? A Doris, uma amiga querida que a gente estava falando Legal, aqui agora sim, mesmo, né? sim. E aí ela me indicou para ficar no lugar dela. Olha, Karina, eu vou sair, vou para o banco. Gostaria, né? Se você puder, você já ficou aqui nas férias, já sabe o esquema. Uhum. E aí eu fui para São Lucas. Uhum. E aí eu fiquei lá na São Lucas, acredito que uns 2 anos, mais ou Bastante menos. tempo, Fiquei né? bastante tempo na São Lucas, com o Christian, né? Com o pessoal Uhum. da São Lucas hoje. Ainda era em outro local. Então, fiquei lá um tempo, até que abriu uma vaga na Unicred, E né? era para Que onde a Dona Leite ia era indo? onde ela tinha ido. Legal. Ou seja, eu E vou aí levar a ela me Karina deu uma novamente. puxadinha, olha, vai abrir, né, um Mas processo isso é um seletivo. indicador. Ela não te levaria se você não tivesse competência e Sim, qualidade. sim, Ela sim. já, Mas eu ela falo já que, te assim, conhecia. Deus coloca anjos na vida da gente, né? É, Nós somos amigas até hoje. Eu quero muito que ela veja isso, porque eu acho que a gente tem que honrar, né? Ele claro, faz isso é muito parte da nossa importante. caminhada. E a minha Sem dúvida. caminhada, ela veio vindo assim, né? E aí eu já tinha começado a faculdade. Nesse momento eu já tinha começado a faculdade. Você fez E eu faculdade falei, de quê? eu fiz administração. Legal. Fiz faculdade de administração e eu já estava na faculdade e a vaga era para estagiário. Uhum. Mas naquela época tinha prova, tinha entrevista, era bem diferente. E Karina abriu uma vaga aqui, falei, vou fazer. E não é que eu fui, eu passei na prova, passei na entrevista, passei nos Legal. processos, né? E assim eu comecei no banco, Ali né? começou a história Ali da Karina no começou, banco. começou. E eu fiquei lá 21 anos, se eu não me engano, eu tinha 19 anos, 19 para 20, quando eu Aham. entrei lá. E ali começou. Então, assim, eu entrei como estagiária, eu fazia serviço de office girl na época, Uhum. né? Levava malote, guardava documento. Sim. E sempre muito atenta, que eu sempre fui muito assim, de querer aprender mais, né? Muito atenta nos processos que estavam ao redor, né? E aí as coisas foram acontecendo. Daí abriu uma vaga lá dentro para o caixa, eu fui para o caixa, do caixa eu fui para assistente, E foi e subindo, fui foi subindo subindo os de degraus. cadastro, fui passando por vários Aham. setores, né? Vários setores. Fiquei lá 10 anos entre esse período, né, de estagiária até assistente de negócio. A gente era caixa, mas era assistente ao mesmo tempo, né? Naquela época ainda tinha Faz um tudo, né? misto de O assistente de funções. negócio é aquele que fica na mesa? Não, eu estava no caixa, mas assim, a gente Aham. dava assistência, por exemplo, montava proposta para o gerente, fazia essa parte mais Entendi, operacional entendi. do comercial, né? Aham. Então era o faz tudo. Hoje em dia eu não sei se é assim ainda, mas naquela época era Mudou assim, bem a eram menos estrutura hoje, né? funcionários, né? Então assim, a gente tinha que saber de tudo um pouco. Isso foi um ponto muito positivo, Uhum. né? Porque acaba que você ganha know-how em vários, né? Em vários aspectos, Total, em vários total. setores, E né? em vários negócios, né? Em vários negócios. E ali começou a minha paixão pelo relacionamento com as pessoas, né? O DNA de venda já era de trás, e foi vindo, e acaba que banco a gente também tem que, né, saber vender. E Até aí, mais do que outros negócios, às vezes. então 10 anos eu fiquei lá no operacional, até que a empresa dela começou, né, a crescer muito, Uhum. e ela resolveu sair. E aí o que aconteceu? Ela me puxou para gerência. Olha que bacana, né? Legal. E aí ela me indicou Não, para ela ficar. te puxou, não. Você tinha competência E suficiente, aí tanto ela é. me Ela me indicou, vendeu a né? Ela vaga, me te indicou, né? indicou. Olha, eu vou sair e tudo Sim. mais. A Karina está preparada para assumir, né? E eu acabei assumindo, né, a gerência da agência,
por onde eu fiquei por 10 anos. E Uhum. aí, ali, começou cada vez mais a habilidade na venda. Porque eu falo que a venda intangível, ela é muito mais difícil, Com certeza, né? com certeza. Muito mais difícil. Então, ali a gente tinha que vender uma conta, um cartão um seguro. É aquilo que a Uhum. pessoa não está vendo, é aquilo que você tem que persuadir, que você tem que argumentar. E isso foi um aprendizado enorme, porque isso foi um treino, né? Sem Sem dúvida, sem Belo dúvida, treino, sem né? dúvida. Eu falo isso lá, né? Eu falo não, eu sinto isso dentro do escritório. Muito. A venda consultiva, que é essa Sim, venda sim, intangível que você disse, ela é totalmente diferente é, da venda transacional. Porque a transacional ela está exatamente. totalmente ligada ao desejo, né? Exatamente. Visual, E palpável. ela é muito mais complicada. Ela Né? demanda confiança Demanda e o que confiança, você começou falando, relacionamento. relacionamento. Essa venda ela começa num relacionamento. E a gente veio de uma cultura muito consultiva, né? Daquela cultura de perguntar, de entender. Então, Uhum. assim, eu falo que eu sou uma cria de venda consultiva, né? Então, isso foi muito bom para minha formação. Isso faz muita diferença no meu negócio hoje. Eu tenho Total. total consciência disso, entendeu? Acaba gerando uma conexão ali na hora de vender, Exatamente. não é só mais A uma venda venda. consultiva ela é muito diferente do que a venda por vender, por bater uma meta, por atingir um objetivo, né? Sem Ela é dúvida. muito mais complexa e ela treina você, né? Porque você tem que estar E ali, ela né? exige um pós-venda Exige exatamente. complexo também, que você não é vendeu, jogou para dentro, esquece. Você tem que estar Exatamente. acompanhando ali, né? Exatamente. Então, assim, esse tempo todo no mercado financeiro foi uma escola, foi uma bela escola Ah, com certeza. para eu chegar Com aqui certeza, hoje, né? com certeza. Sentar aqui com Você vocês, ficou não 20 vai. anos, Karina? Fiquei 20, quase 21. 20 anos. 10 anos de operacional e mais 10 no comercial, que é mais difícil, né? Por isso, pela venda do intangível, Uhum. pela gestão de pessoas. Hoje em dia, trabalhar com pessoas é muito complicado, né? A Uhum. gente fazer gestão de equipe, você sabe disso, né? É uma das maiores É dores muito de todos os desafiador. empresários. É muito desafiador. Então, assim, foi uma escola E mesmo. o que que você achou mais difícil lá dentro? Mais difícil não, mas o que ficou, o que que encheu teus olhos lá dentro? A parte operacional, os primeiros 10 anos da operação, ou os outros 10 anos ali na gestão, na venda, no relacionamento? Na gestão, porque o DNA era de Né? vendas, né? E assim, eu Aham. fiquei no operacional, tudo gostava e tudo mais, mas assim, o meu DNA era de vendas e eu já tinha noção que o meu DNA era de vendas, né? Então eu gostava de vender, aquilo para mim era, né? Era muito bacana. Mas é um ciclo que acabou se Sim, encerrando, sim. né? E aí chegou um momento que eu vi que já não estava mais fluindo, sabe? Eu Uhum. precisava de algo a mais. Aham. Né? Porque assim, a carreira, eu vejo muita gente falar. Ah, assim, não tem certo e errado, né? Antes de qualquer Sim, coisa, deixar claro que não tem certo ou errado a carreira CLT, a carreira sim, bancária, a carreira sim. de empreender e correr risco, mas muita gente se apega no, na segurança. Sim, Eu com tenho um certeza. fixo, eu tenho isso aqui, eu tenho auxílio, eu tenho fundo de garantia e tal, mas é muito perfil. Eu, Matheus, também eu não me enxergo nesse perfil. Porque uma vez eu ouvi alguém falando um negócio, tal, tudo na vida se acostuma. O dinheiro se acostuma, Uhum, né? Você vai aumentando o seu padrão de vida de acordo com o que aumenta ali a tua receita, mas na verdade você tem que ir para um lado que te move, né? Que te com dê o certeza. prazer. Então, assim, quando você deixou de lado essa estabilidade e falou, cara, tô precisando de um algo a mais aqui, não é isso que eu quero, o que que passou na sua cabeça com relação a deixar para trás essa estabilidade? Então, o que transformou tudo isso foi a maternidade, né, Matheus? Isso Aham, é fato, fato. né? Isso foi fato. Então, eu já tinha o Gabriel estava com 4 anos, na época, 3 ou 4 anos, né? Uhum. E a culpa da maternidade, né? Porque assim, eu saía, o meu filho muitos dias não estava nem acordado. E eu chegava 5h30, 6 horas, e tipo, 8, 8 e pouquinho, ele já estava dormindo. Então, assim, isso começou a me incomodar demais, Eu te demais, entendo, eu te né? entendo. Isso começou a me incomodar muito, porque assim, ele passava o dia com a babá, à tarde saía da escola e ia para minha mãe, né? E assim, todas cuidavam maravilhosamente, como Mas se não é a fossem mesma delas. coisa, né? Mas assim, a maternidade começou a gerar uma culpa, porque eu não ficava muito com meu filho, Sim, né? Então, sim. assim, eu via ele pouco, eu brincava pouco, eu não tinha tempo de E a qualidade, vida né? passando, né? E a vida A vida passando. passando, e a vida passando, né? E isso começou a atrapalhar no meu rendimento, até que chegou um momento, né, nos últimos meses, nos últimos anos,
que eu já não conseguia mais engajar a equipe. E não tinha nada de errado com a equipe, o problema era comigo, Uhum. porque eu já estava incomodada. A sua chama estava se apagando de estar ali dentro, Exatamente, né? sabe? E assim, e a maternidade foi determinante para isso. Foi determinante. E foi muito difícil, porque assim, eu vim de uma família que a única opção que existia, a gente foi, né, eu fui criada com meus avós, então já é uma cultura mais antiga, Uhum. e não existia outra forma se não fosse CLT. Então, Sim, nós fomos sim. criados para Eram ser outros CLT, tempos, eram né, outros Karina? tempos, né? Era essa Então, segurança assim, que a valia. crença que vinha lá em casa de geração para geração é que nós precisávamos ter um emprego com carteira assinada, né? Uhum. Então, minha mãe, desde muito nova, falava: você tem que ter carteira assinada, tem que ter carteira assinada, mesmo antes de estudar e tudo mais. Então, a gente veio dessa formação, né, que a gente só seria, né, feliz, ou só seria alguém, ou só seria, né, só teria Seguir carreira progresso dentro de uma se fosse na empresa. estabilidade, na CLT e tudo mais, né? Então foi muito complicado, porque quando eu decidi que eu não. Eu decidi não, né? Porque quem decidiu para mim foi Deus, né? Porque eu Sim. Você só seguiu, né? tive uma conversa muito íntima e Aham. pedi um sinal. Falei, pelo amor de Deus, me dá um sinal, se é o Tava momento, né? incomodada já, Karina? Já, muito. Já estava incomodada e não estava conseguindo render, automaticamente não entregava, né? Isso tudo. E quando você não entrega, Matheus, a cobrança é muito maior, Lógico, 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 claro, né? claro. E era um momento em que, assim, o varejo estava ficando muito acirrado, a competição estava ficando muito acirrada, né? Então, a cobrança era muito grande e a gente não entregava, e eu não conseguia entregar, não conseguia puxar a equipe. Tudo isso virou uma mistura de tanta coisa que eu comecei a ter sintomas físicos, né? Então, um dia era dor de cabeça, outro dia era O gastrite, corpo dá sinal, né? dá sinal. E aí a gente recorre nesses momentos para quem, né? O melhor amigo, né? Que é Jesus, Sim, né? sim. E eu pedi muito por um sinal, muito, uma conversa muito íntima com Deus. Falei, me dá um sinal, seja através de alguma coisa, alguma pessoa. E aí passou um mês, eu estava grávida de novo. Eu Pronto. falei, pronto, Pronto. o sinal chegou. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava. E foi exatamente o que Foi te incomodou. exatamente o que aconteceu. Eu descobri que eu É estava mesmo, é grávida. mesmo. Exatamente o É, que incomodou, quando eu que descobri que gerou eu tudo estava isso. grávida, eu falei pro meu marido assim, eu falei, eu vou largar a mão do banco. Mas como? Eu falei, não quero. Pedi um sinal, tô grávida. Já vou começar a me organizar, os projetos que eu já tinha aí Mas na esses pé. projetos já envolvia o que você faz hoje ou Não, você tinha diretamente não. outra Não, visão? era um projeto de empreender. E eu Aham. queria Não sabia o que mesmo, não exatamente. sabia o que exatamente, mas eu sempre fui muito ligada com o universo feminino, sempre gostei de moda, de Uhum. acessórios, né? Até mesmo porque a função que a gente tinha no banco exigia muito disso, né? Sim, A gente tinha sim, cartilha, então a gente tinha que estar sempre sim. bem arrumada, maquiada, né? Assim, isso acaba virando uma rotina, né? E aí você Ô, acaba entrando num Karina, universo que você não sai mais, você né? falou isso daí, eu vou até te fazer uma pergunta. E qual o impacto disso no negócio? Demais. Total. Total, total. Porque vocês vão entender essa pergunta no decorrer da conversa, onde a gente Total. vai chegar no negócio da Karine hoje, que é a Magara Semi-Joias, né? A gente vai chegar lá. Mas eu já queria entender se a sua Sim, percepção ali atrás do banco, sim, você já viu, pô, tenho que estar, eu estar bem vestida, sim, eu sim. não, né? As pessoas estarem bem vestidas faz Impacta diferença. diretamente. As pessoas falam assim, tudo bem, eu concordo plenamente. Que a gente tem que ser, né, ter um interior, ser uma boa pessoa e tudo mais. Mas quem fala que a imagem não Claro, impacta, impacta. lógico Os que três impacta. primeiros segundos, eles Impacta. impactam em tudo, sabe? Em tudo, na conversa, Sem em dúvida. tudo, em tudo. No interlocutor, em quem vai te ouvir, porque você não Exatamente. vai ter uma segunda Não opção, tem, uma não segunda tem. chance de causar uma primeira boa impressão, Exatamente. né? Então você tem São aquela aqueles primeira boa primeiros impressão. três É isso aí. segundos, É isso né? aí. E aí eu comecei a buscar, né? O que que seria? E assim, sempre todo mundo falava dos meus acessórios, mas porque eu sempre fui meio piruinha, né? Então, e era o uniforme, Adorei, o uniforme adorei. era sempre assim, ou era Camila, era tubinho, a gente tinha uns vestidos assim, tubinhos, bem assim, bem cara de banco Bem mesmo, cheguei. né? Não, tubinhos bem, me fugiu a palavra aqui, mas bem cara de banco, assim, bem, né, corporativo, eram Aham. uns vestidos tubinhos, assim, super bonitos, e eu adorava colocar uns colares diferentes, sabe? Cada dia era um colar Legal. diferente e tudo Sim. mais. E é coisa que você, né,
começa eu falo que Deus começa a direcionar certas coisas, né? Começa a dar certas direções. E aí tudo culminou, né? A Semijoias combinou com. Eu já estava com ideia de abrir alguma coisa, e nesse período eu me lembro que o Marcelo falou assim: ah, vamos. Era aniversário de casamento, que ia ser alguma coisa assim, e a gente queria engrossar as alianças. Uhum. E eu tinha umas aliancinhas que eram herança da minha mãe e um colarzinho que também era dela, né? Eu falei, ah, então eu vou levar lá no Ourives e a gente faz o seguinte, a gente desmancha e a gente engrossa as alianças, né? E eu levei. E aí ele me chamou, falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, esse colarzinho aqui de ágata, ele não é ouro, ele é uma semijoia de alta gramatura, eu me lembro como se fosse ontem, Matheus. Ah, Eu falei assim, mas como? Porque eu vou fazer 40 anos, já estava grávida, né? Foi nesse período, acho que ia fazer, nem sei, 10 anos de casada. É, porque o Rafa vai fazer 6, né? Uma coisa assim. Falei, mas não é possível, porque isso é herança da minha mãe, só que a minha mãe faleceu, vai fazer 40 anos, como que tá intacto? Ele falou, não é ouro, não é ouro. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Falei, gente, mas como é que pode uma coisa tão antiga não ser sim. ouro, né? O que será que é uma semijoia de alta gramatura, né? E aí eu comecei a pesquisar. E nessa pesquisa eu me apaixonei por esse universo. Falei, é isso que eu quero fazer. Que Eu vou legal. mexer com um negócio diferente, né? Assim, vou inovar nesse segmento e aí é isso que é isso que eu quero fazer. Meu negócio vai ser esse, entendeu? E se você Vai ainda estava ser. no banco ou já tinha saído? Não, eu ainda estava, Agora. porque na minha gravidez toda eu fiz aquele planejamento, Uhum. né? Mas eu já tinha sinalizado lá quando eu engravidei. Eu tinha um Sim, gestor sim. muito bacana e eu já tinha sinalizado para ele Sim, para não que, deixar o olha, pessoal na mão também, né? tô dando mais conta, né? Vamos já colocar alguém que já seja do Renovar. varejo, porque eles precisavam de alguém naquele momento já com perfil mais ativo, né? Mais impositivo, alguém do varejo mesmo. E não era o meu perfil, porque o meu perfil é mais light, mais consultivo, né? Enfim. E aí eu passei a gestação inteira estudando muito sobre esse mercado, muito sobre processo de fabricação, né, e tudo mais, tipo de fusão, coisas assim mais técnicas Estudando na mesmo. internet, livro, como é que foi esse Isso, estudo isso. para Comprei você? treinamentos, comprei curso de e-commerce, Aham. comprei tudo que você imagina. Passei a gestação estudando sobre esse Não, mas mercado. você vê que teve uma preparação, né? Não foi uma coisa que você me deu a ideia do dia para a noite, ah, vou Não pagar foi para porque, ver. ó, o mercado está É, aquecido, vou fazer sim, isso, né? sim. E as coisas não andam assim, ao meu ver, né? E eu Uhum. acho que tem que ter um pouco da essência. Eu falei, gente, um negócio que eu adoro, né? Todo mês o dinheirinho que sobrava era um acessório que eu investia. E sabe quando você começa, né, a fechar? Comecei a fechar o quebra-cabeça. Falei, é isso, porque Legal. é uma coisa que eu amo, que eu nunca fiquei sem, Legal, né? cara. Né? E aí aconteceu esse negócio do Ourives, eu comecei a pesquisar e comecei a me apaixonar. Falei, achei. E nesse E aí caminho, pegou. nessa construção que você teve, você encontrou outras mulheres? Não encontrei. Esse começo foi muito solitário, porque o empreendedorismo ele é um pouco solitário, né? Eu já Sim, até sim. conversei isso com você, né, Malu? Não encontrei, e o seguinte, era pandemia, né? Então, assim, a gente ainda tinha que achar uma estratégia para De aquilo ali. como Tanto que eu vender. comecei Você com o começou em e-commerce. 2020, na pandemia? 2020, 31 de julho de 2020. Era meu aniversário de 40 anos, eu falo Aham. que foi meu presente de 40 E anos. aí, como que foi esse começo? O que que foi, assim, o pontapé que você falou, comecei? Ué, chegou. Comprar estoque, abrir um Não, CNPJ, o que que foi? não, bem, foi tudo planejado. Chegou a fatura lá em casa. Não, Tinha estourado Chegou- uns 3 planejado. cartões Chegou a lá. boletiva. Não, E aí eu olha, eu comecei. descobri que eu estava grávida em fevereiro, né? Aham. Foi no comecinho de ano que eu descobri que eu estava grávida. E aí, era perto de carnaval, alguma coisa assim, e meus compadres têm uma agência de marketing no Sul. Uhum. E aí, quando eu decidi que era isso que eu queria fazer, eu já juntei os dois na mesa do churrasqueiro e falei, ó, seguinte, eu vou abrir um negócio, é assim, assim, assado, só que eu quero inovar. Então, vocês veem o que vocês fazem aí, porque o nome já tem que ser um nome de significado, de preferência que não exista. Não quero seguir padrão do mercado, eu quero inovar, né? O meu mercado usa muito o nome da pessoa, né? Fulano de tal, semijoias. Eu falei, já não quero isso, eu já quero começar a inovar pela marca. Uhum. Então, já dei uma missão para eles, né? E aí a gente tinha que pensar numa forma, né? Então, o que tinha naquele momento que estava crescendo, que ia começar, era o e-commerce, Uhum. né? E aí a gente começou
a planejar isso daí, planejar uma marca. Eu falei tudo que eu queria, eles desenvolveram tudo isso para mim. Mas você já tinha ideia do modelo de negócio. Você falou, eu vou pro e-commerce ou você já pensava no físico? Não, no e-commerce. Eu No comecei e-commerce. no A princípio, no e-commerce. e-commerce. No e-commerce eu Aham. falo que assim, foi a minha maior frustração lá atrás, porque a gente É. começou no e-commerce, só que naquela época, Matheus, os e-commerces estavam ganhando espaço, Sim, né? sim, os Eles marketplaces, ganharam né? espaço com a pandemia, né? Então, assim, não era tão simples, né? Eu pensava que, assim, vou criar um site bacana, porque, né, Uhum. vai ser uma plataforma para mim, personalizada, assim e Ainda tal. mais para esse nicho também, se a gente for parar pra É, pensar. exatamente. Não é Aham. assim que funciona, né? Tem toda uma sistemática Sim, por trás, sim, tem um investimento em tráfego. Hoje a gente sabe como que faz para rodar um e-commerce, sim, mas sim. 5 anos E assim, atrás, hoje tem o marketplace, né? Que ele vende exatamente. sozinho. Você bota o teu produto, tipo, no Mercado Livre, ele trabalha para você Exatamente. vender. Naquela época eram os grandes portais, era Submarina, era Americanas, era isso. Então, assim, não rodou, né? A gente Uhum. né, lancei, pensei no nome bacana e tudo. Tinha tudo a minha cara. Tinha tudo a minha cara. Só que ele não rodava, entendeu? As vendas não aconteciam. As vendas aconteciam pela página do Instagram, mas não aconteciam pelo e-commerce, né? Então a gente começou com o formato de e-commerce super bacana, um Um site site seu. meu. Eu ainda tenho ele está Aham. desabilitado, porque no decorrer, né? Como todo empreendedor, a gente tem que, às vezes, dar 10 passos para trás para Claro, depois dar claro, 20 para claro. frente, Tem né? que mudar a rota, né? E aí, no meio do caminho, quando eu comecei com o espaço físico, eu vi que eu tinha que mudar a estratégia, né? O Uhum. e-commerce é muito diferente, a gente trabalha com estoque de profundidade, então são peças-chave com quantidade, né? O ponto físico não é assim. E a gente está num local, né? Eu sou uma empresa pequena, falo que eu sou um grãozinho de mostarda. E era só eu, né? Uhum. Hoje ainda sou pequena, sou eu e mais uma. Mas sozinho você não dá conta de Não dá, rodar um não dá. e-commerce. O e-commerce precisa de Não dá. capital, precisa de gente, né? E precisa muito de estratégia também, Muita né? estratégia. E hoje a gente tem quem entrega essas estratégias. Porque de lá para cá, muita gente já bateu a cabeça e está aí para sim. ensinar quem está vindo, Porque não né? adianta você criar um site, o melhor site que Não for, lindo, adianta. bonito, de conversão e adianta. tal, mas se você não tiver tráfego, se não tiver audiência, né? Não Então você tem que atrair as pessoas, levar elas para o seu site. Aí você entra na questão de confiança. Será que o Exatamente. site é seguro? Será que a marca não é? E a gente ainda tem um ponto muito significativo, que nós estamos no interior. Uhum. E aqui no interior, as pessoas ainda são muito da venda presencial, Total, muito da total. conversa. Vocês Total. sabem disso. E o teu ramo, que é a questão das Sim. joias, semi-joias, as coisas, ela tem a questão de ser tangível, de ser Sim, palpável. A sim. pessoa quer ver, né? Quer Quer ver, quer pegar. experimentar, ver E se aí tá no Instagram legal. você consegue mostrar isso, Isso como que tudo. funciona, como que fica o colar no pescoço, a Exatamente. pulseira E no... aí eu tinha o site e tinha a página no Instagram. E aí eu Uhum. comecei a perceber que assim, as pessoas entravam no site, porque lá tinha, dava zoom, tudo mais, e tal, tinha preço, tinha tudo, mas as pessoas me chamavam no Instagram. Aí fazia um atendimento mais personalizado e tudo. Quando eu voltava ela para o site, para finalizar no site, eu perdia a venda. A pessoa não andava caindo, finalizava. E aí eu comecei a perceber que finalizavam comigo, entravam, então assim, ele passou a ser um canal de entrada, mas a finalização era comigo ali. Olha que você teve uma percepção legal. E aí a gente começa a reavaliar, Aham. né? A gente começa tipo, Uhum. reavaliar, né? Então, assim, era 5% do meu faturamento que fechava ali, e o restante mais era comigo diretamente pelo Instagram, e eu era sozinha, né? E eu rodava, então antes de eu ter um ponto físico, eu fiquei 2 anos rodando a região, né? Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho credibilidade, né? Total, Eu tenho total. relacionamento, Tem acesso. eu tenho uma marca super bacana que foi pensada estrategicamente, nome, logo, cor. A gente pensou numa inovação assim, estratégica assim, nos mínimos detalhes. Uhum. Eu falei, bom, eu tenho que achar uma outra solução, né? Tem que achar uma outra solução. E aí, o que que eu fiz? Falei, bom, vou começar a rodar. Comprei 2 maletinhas cor-de-rosa e comecei a rodar. E Menino olha que que não era anda não vende picolé, né? exatamente. E comecei a atender a região aqui.
entendeu? Então eu ia até os clientes com aquela marca. Dos que você já conhecia, você Eu usou muito do conhecia banco, por muitos. exemplo? Eu brinco com as minhas clientes Porque o do mais banco difícil você hoje. já tinha que era a entrada, E eu né? brinco com elas hoje. Eu tenho muitas clientes que eram Aham. minhas cooperadas no banco. Eu falo assim, nossa, eu levava um mês para te vender aqui, eu te vendo no avião em 15 minutos, né? Então, para mim foi negócio, né? Muitas ainda são minhas clientes, né? Aham. Então, que eu levava, às vezes, um mês para vender lá. Eu vendi Mas é outra pegada, né? Hoje ali você vende autoestima, você vende confiança, né? muito essa parte Aham. né, da autoestima, do empoderamento mesmo. Também é outra coisa. Eu falei, bom, resiliência, né? Total, Total. Eu falo total. hoje que o empreender se resume para mim em duas palavras, que é coragem e resiliência, né? Coragem para correr atrás dos sonhos, né? Que a única coisa que a gente tem que é nossa mesmo são os sonhos, né? Uhum. E a resiliência para superar os desafios, porque são muitos. Empreender é Total. um desafio atrás do outro, né? Com É você certeza. lidar no escuro, porque você não sabe o que que vai acontecer, né? Daqui uma semana, daqui um Uhum. mês, daqui a 6 E aí a meses. gente falando, pegando um gancho que nós estávamos falando a respeito da segurança da CLT, né? Eu falei, para mim não faz sentido. Por quê? Porque esse frio na barriga não faz bem. É, Eu exatamente. gosto de frio na barriga, eu falo, maluco, cara, tô com frio na barriga de fazer isso aqui, não sei se vai dar certo, não sei o que. Aí você vai sem saber mesmo. E, cara, e dá. Assim como você fez um passo depois, Sim, que foi abrir a loja física, sim, né? sim. Na E verdade, você fez dois passos, né? Antes na de verdade, chegar na atual, na né? atual, na verdade, fiz três, né? Eu comecei com e-commerce, aí eu fui para Sim, aí você foi rodando, né? Fui para rodando. Maleta, e aí eu não dava conta de atender meus clientes Aham. mais. Eu tinha tanta demanda, graças a Deus, que eu não dava conta de rodar a semana inteira. Eu falei, bom, eu preciso de um lugar para me estabelecer, né? Tem Eu um ponto preciso de um fixo aí, lugar. né? E aí eu encontrei com um amigo num dia e ele falou assim: não, mas tem uma sala aqui. O Anderson, mano, tem uma Aham. sala que liberou aqui no fundo, vamos arrumar essa sala para você. Eu falei, não, mas a sala é muito grande, aquele negócio. Não, vamos arrumar uma sala para você. E aí eu estive lá na Oca, conversei com a Mariângela, tudo, olhei a sala e falei, gente, mas essa sala parece que ela é tão grande para mim, né? Mas eu falei, bom, eu tenho um e-commerce, depois, se né, as coisas começarem a voltar a andar, eu tenho um espaço, dá para separar, enfim. Uhum. E aí eu fui para o showroom, que era um espaço de Sim. atendimento personalizado, né? Que me dava mais flexibilidade de horário, né? Porque nessa época eu estava com a minha mãe já acamada, né? Uhum. Então ela perdeu a independência, então ela dependia muito de mim, então eu tinha que estar à disposição a hora que precisasse Sim. chamar, eu tinha que estar Sim. disposta para socorrer, né? E aí, para mim foi interessante, porque lá não era boca de rua, né? Se eu precisasse fechar, eu podia fechar, enfim, eu atendia mais com hora marcada. E aí eu fiquei um tempo lá, fiquei lá 2 anos, né? Mas aí aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque todo mundo ia lá e falava, menina, o que que você está fazendo aqui? Você precisa ir para a cidade, Na né? cidade Porque ali mais a pro cidade centro. não tem o que você oferece aqui, não tem essa estrutura, não tem esse tipo de produto. Muita gente ficava falando isso na minha cabeça, né? Falando isso na minha cabeça. Tanto gente de fora como gente daqui, né? Então eu escutava muito. E aí começou uma pulga atrás da orelha. Mas será? Mas será? Será que é isso mesmo? E aí lá vai eu conversar com Deus de novo, né? Pedir, Meu, né? Ó, Dá meu uma... sócio aqui. então, né, eu vou te dar uma missão difícil, porque se for para a universidade eu quero esse ponto, que é o ponto que Você eu me tô. contou isso. Você me contou isso. Então, sinaliza, porque se for para a universidade eu quero esse ponto, não quero outro. Então, se aparecer esse ponto, eu já sei que o sinal tá dado, né? E aí passou uns meses, a pessoa que estava no ponto me ligou que ia desocupar o ponto. Eu falei, ah, Deus, Mas tá de como que a brincadeira. pessoa adivinhou que você Eu queria? Você acho já que tinha eu nunca falei, mostrado mas eu interesse? acho que um amigo no meio do caminho Dá falou aquela alguma coisa, se alguém passadinha desocupar, e assim, É, aí às vezes ele tem o tem que, um que tem. amigo. passa do outro lado da rua, dá aquela olhadinha. Acho que esse ponto foi bom, porque talvez a pessoa já estivesse até pensando em Sim, desocupar, e sim. assim, alguma coisa É um que estava incentivo, né? travando. Demorou uns Incentivo. 6 meses depois. Mas recebi uma ligação e era, olha, dá pra gente conversar, tô querendo passar o ponto. Eu falei, ah, valeu ali pro céu. Jesus, tá de brincadeira, né? Perde a 6 a merda depois de caminho. Eu falo assim, que assim, eu sempre peço direcionamento, Uhum. sabe? E eu falo que o ponto, assim, divisor da minha vida, assim, foi
criar essa intimidade espiritual Sim, de fé, sim, sabe? Que eu sim. falo que foi o maior legado que a minha Isso mãe faz, me isso deixou. faz toda a diferença. É, A Rafa fala muito isso, minha esposa, né? Que fala assim, que a avó dela já falava isso pra ela. Minha filha, as pessoas têm medo de pedir, não pede, E não não é pedir o que a pede. gente quer, É né? pedir um Falar, direcionamento. olha, É isso aí. minha vontade é essa, mas se a sua vontade é Sim, outra, é a sua prevalência, né? prevalência, É, mas me dê clarividência. Eu falo, as exatamente. minhas orações, a primeira coisa que eu peço na minha oração é clarividência, porque às vezes a gente precisa enxergar o que não está, né, tão nítido. Sim, Porque assim, eu falo, Deus fala com a gente através das pessoas, sem dúvida. através, né, Sem dúvida. das ocorrências, né, através de tanta coisa, através da natureza. E eu nem posso comentar isso aqui, eu fiquei emocionada, né? Porque ele já falou comigo de várias Sem dúvida. maneiras, Sem né? dúvida. E a última foi assim, que foi a virada de chave mesmo. Então eu falo que foi o que me sustenta aqui. Então tudo que eu peço, eu tenho um sinal, Legal, gente. É legal. impressionante. E Alguma esse coisa equilíbrio. acontece para poder eu entender que, olha, é por aqui ou é por ali, sabe? Essa porta fechou, essa porta E assim, é abriu. um ponto que a gente já conversou uma vez, né, Matheus? Teve uma vez que a gente estava falando sobre, eu peço para Deus tanta sabedoria, tanta Sim, paciência. paciência. Falei, cara, ele vai te entregar, mas ele não vai te entregar assim de mão beijada. É. Ele vai te fazer a prova ali. Então, você peça e sabe que você vai ser Vai te atendido. colocar em Ele vai te situações colocar em que vão treinar. situações que vai te gerar sabedoria, paciência. Processo, né? As coisas foram acontecendo, que não teve E é muito legal e é muito importante, assim, eu vejo que realmente as coisas vão acontecendo, as coisas são um Sim, processo, mas tudo é um timing também. exatamente. Você Tudo não tem um pode tempo. achar que, não, o meu vai acontecer É, e, cara, vai vir. Não, você agiu, você colocou energia, você deu um passo, aí exatamente. veio aquele momento você dá o outro passo. Muitas vezes, assim, eu vejo muita gente se perder no meio desse caminho, pô, fica na inércia às vezes e perde o timing do negócio. E fica esperando, né? Ou A então fica gente esperando o negócio espera, perfeito. o É o negócio momento perfeito. perfeito, o negócio Exatamente. perfeito, a oportunidade perfeita, e, cara, não vai existir. Então a gente tem que estar atento, quando a gente tem que estar muito atento ao redor. A gente tem que estar atento às coisas que acontecem, ao Uhum, que as pessoas falam, porque muitas vezes não é nem gente da nossa intimidade. uhum. Às vezes é uma Sim. pessoa, sabe, Usa outras aleatória, pessoas. que fala alguma coisa. Eu tenho muito isso, eu sou muito observadora nesse sentido. Assim, eu converso com muita gente ali na loja, né? Todo mundo que fala alguma coisa que eu fico martelando, eu fico martelando, sabe? Então eu sou muito atenta. Meu marido fala assim, mas você é tão atenta que às vezes até assusta. Eu sou muito atenta, Matheus, eu sou muito observadora. Cara, E eu escuto muito. mas isso é legal. Eu tenho uma frase para mim também que eu falo, cara, o sinal tá no ar. Ah, não. Pega quem tem antena. Exatamente, Então, exatamente. você ter antena para você captar esse sinal é um diferencial, porque se você conversa isso que a gente está conversando com determinadas pessoas, vai falar, cara, a Karina é maluca. Ah, Maluca, que e sinal, a tá gente ligado? trabalha. Mas eu entendo exatamente o que E você está falando e eu não concordo com posso você. falar aqui dessa virada de chave, porque eu quero que vocês leiam sobre ela Não, depois que isso tiver. com certeza a gente vai ler e daqui Então, a pouco a gente assim, vai contar sobre isso, vai essa chegar nisso. virada, assim, total mesmo, foi experiência, né? Uhum, Foi uma experiência mesmo. Eu experienciei uma, enfim, uhum. mas não vou contar aqui não. Não, isso a gente vai. Para você que está em casa, a gente não entrou nessa esfera ainda, mas agora acho que não na linha cronológica ainda vai demorar um pouquinho, mas já contar para vocês que a Karina, ela também é escritora, além de mãe, empreendedora, bancária, empresária, ela é escritora e ela participou de um projeto incrível também com mulheres que escreveram um livro. Fala um pouquinho do livro antes da Fala um gente entrar pouquinho. nele, só conta um pouquinho dessa história do Vou pegar livro um e a gancho gente volta para a mudança de cronológico. sede da Eu vou Magali. pegar um gancho nisso que a gente está falando aqui, que é de estar atento aos sinais, né? E a história desse livro foi uma conexão também, assim, a gente não sabe explicar, né? Foram 35 mulheres, 5 organizadoras, né? E eu fui convidada para participar como coautora dessa obra, que é uma obra sobre empreendedorismo feminino, tá? Maravilhosa, gente, histórias reais. Best-seller. Vou deixar depois aqui para você, para Malu, Muito depois a gente obrigado, volta. muito Mas vou obrigado. pegar o gancho nele, do que a gente estava falando, da gente estar atento às portas que se Uhum. abrem, às portas que se fecham, né? Porque eu falo que a minha conexão com as meninas da rede, da confraria,
Foi exatamente isso, é estar atento, Uhum. né? Então, eu já conhecia uma ou outra que era minha cliente e eu sempre fiquei muito atenta a tudo que elas O poder do falavam, relacionamento já era porque seu elas estão cliente, né? muito à frente nessa questão do empreendedorismo Aham. feminino. E fomentar o empreendedorismo feminino sempre foi um projeto pessoal muito grande meu, como É. Karina, né? Meu Karina, da empreendedora Karina, além do meu negócio, né? E eu sempre tive muito atenta, então, assim, eu sempre admirei demais, sempre fiquei muito atenta. E aí não é que em algum momento veio o convite para fazer parte com elas. Que Então, legal. assim, eu falo que não tem explicação, que Deus conecta pessoas com propósitos Você comuns, atrai o que né? você emana, né? Exatamente. Isso é muito sério, Matheus. Tem Total, gente que não total, acredita nisso, porque total. isso demanda uma mudança de Sim, mindset, sim, demanda sim. uma mudança de mentalidade, uma Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, Porque é muito exatamente. fácil culpar o outro, né? Muito fácil. Ah, as coisas comigo não dão certo. Ah, nada Você comigo dá certo. Tal, eu faço as coisas não dá certo. O outro ali, ó, teve uma sorte danada. Mas, cara, olha por e dentro. não é Olha como é que isso. você tá. O que que tá saindo de você, né? É rancor, é inveja. E as pessoas, infelizmente, elas não buscam Sem autoconhecimento, né? dúvida, Tem um sem certo dúvida. preconceito, né? De É buscar o se que eu tava conhecer, falando. Se buscar você se fala para outra entender. pessoa, vai falar, cara, a Karen tá maluca, isso é maluquice. Muita Eu gente vivo pensa isso mesmo. também. Eu vivo isso. As pessoas, eu tenho É, assim, eu parentes falo que assim, próximos. e essa geração nossa que procura, né? Procura ter uma mudança de mentalidade, procura entender que assim, a gente está aqui a serviço, a gente está aqui Claro, para claro, ajudar o outro, claro. puxar, né? Juntas. Compartilhar Total, experiências que a total. gente tem e querer que tem espaço para todo mundo. É. Só que as pessoas não querem fazer. Aplaudir, né? Igual a gente estava conversando, Exatamente, saber aplaudir. Quem exatamente, aplaude hoje é aplaudido amanhã. Então, exatamente. não ter essa guerra, essa vaidade, essa briga por espaço. Ah, não, ela vai crescer, ela vai tirar o meu Não espaço, pode pelo ter amor de isso, Deus. sabe? Eu falo Tem que assim, espaço para todo mundo. a minha visão empreendedora hoje, assim, eu não vejo um negócio como uma porta que você abre somente para lucrar. Você sabe disso, né? No dia Sim, que você me sim, perguntou, né, o sim, que que é sucesso sim, para com você? certeza. Lógico, a gente tem um negócio, a gente precisa, né, que dinheiro entre, enfim, Sim. a gente precisa, né, de liquidez e tudo mais, mas para mim, o principal é que o meu negócio impacte na vida de Uhum, alguém uhum. positivamente, sabe? Então, assim, seja através dos acessórios, seja através das ações, por isso que eu trago muita ação para conectar coleção, para conectar campanha, Uhum, sabe? Porque uhum. eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que o empreendedor de verdade, acho que é empreendedor, não é assim, só empresário, né? Sim, Porque eu vejo uma pequena diferença entre o empresário e o total, empreendedor, né? O total. empresário, ele segue determinadas regras, determinados padrões, ele está ali para fazer a Uhum, gestão daquilo ali, uhum. né? E o empreendedor não que o empreendedor não possa e não deva ser um empresário, mas a visão é diferente. O É, empreendedor, ele quer inovar, isso né? aí, O isso empreendedor, aí, ele quer fazer isso aí, diferente, o empreendedor, ele quer ser impacto, isso aí. quer fazer O impacto na vida das empreendedor, outras ele é um pessoas, empresário, porém quer impactar, com outras exatamente, visões, com outras outras visões. pegadas. Ele chega no alto de uma montanha e fala qual que é Exatamente. a próxima. É. E hoje quem tem sucesso é quem tem a visão Com empreendedora, que é certeza, essa visão, com né, de certeza, fomentar, de compartilhar, com certeza. de impactar outras E pessoas. eu vejo muito isso no seu produto, né? E eu vejo que é muito genuíno o que você fala. Você já tinha falado isso pra gente, né, Manu? Essa questão do empoderamento, do empreendedorismo feminino. E eu sinto que é genuíno isso em você, que você gosta realmente disso. Eu lembro da Karina do banco também, como você falou, sempre bem arrumada, sempre bem vestida. E o que você vende, o que você entrega, impacta diretamente na autoestima da outra pessoa, Sim, né? com certeza. Porque às vezes as pessoas acham assim, ah, vai comprar uma joia, vai Sim, comprar um negócio, pra quê? sim, Mas, cara, é autoestima. sim. E autoestima impacta em produtividade, em relacionamento com a Tudo, família, em tudo, bem-estar, em tudo. serotonina, endorfina, hormônios químicos ali, coisa química, Totalmente. E a né? autoestima, que a gente fala assim, né? Que a pessoa tá bonita, isso independe do estilo, Claro, né? A mulher claro, pode estar lá, o estilo claro. dela pode ser um estilo casual, eu gosto de tênis, camiseta, calça jeans. Tem nada de errado De nisso, porque a forma alguma. autoestima tem que ser de dentro para fora, né? Exatamente. Ela tem que estar bem Exatamente. com ela mesma. Então a gente trabalha muito isso. Tanto que nosso slogan fala assim, somos semijoias para mulheres únicas. Uhum, Ninguém é igual a outra, uhum. né? Todas são diferentes, ainda bem que Deus fez todo mundo diferente, Pois né? é, pois Cada é, uma tem que buscar a sua pois é. essência. Então, a gente tenta trabalhar muito isso, o autoconhecimento, o Uhum. procurar se entender, o procurar não se enquadrar em padrões. A Sim, gente vive sim. hoje num mundo em que a autoestima, às vezes, ela está
sendo usada de uma forma um pouco pejorativa, porque a internet ela impõe alguns padrões e normalmente quando a mulher ela não se conhece, né, ela não está Ela aceita, disposta a Total. a se conhecer, a se aceitar, a entender o que funciona para ela quer se enquadrar no padrão dela. Isso gera frustração e infelicidade. Frustração, depressão, dependência. Nossa, a gente vê N casos de coisas assim acontecendo. Isso é muito triste, né? Total. Então, E assim, acontece muito, muito, e realmente. cada vez mais, né? Cada vez mais, porque hoje tudo é Rede instagramável, social, tudo é Instagram. instagramável, E as celebridades têm a vida perfeita ali, né? perfeita, Não né? tem, não E sabe nem o isso que é aí, boleto para pagar. então a gente está de frente para uma realidade muito complicada nessa questão da autoestima, né? E por isso que eu acho que isso tem que ser trabalhado de dentro para fora, Sim, sabe? sim. Isso vai com uma pegada ali, desde assim, Sim. eu acho que desde do universo feminino, eu vejo a minha filha. Minha filha tem 4 anos, a Manuela é extremamente vaidosa, Sim. cara. Ela acorda, ela já quer pôr pijama, esse short tá curto, tá apertado, short não sei o quê. Então, assim, isso, cara, é dela. Ela nasceu com isso. Isso é da mulher, isso é lindo da mulher. E eu acho que a mulher tem que valorizar isso, Com tem que se certeza, cuidar, tem que investir nela. sim. E a gente, o seu negócio, eu acho que essa é a minha opinião, mas que ele está presente em todas as etapas da vida da Sim. mulher ali, Uhum. né? Desde a adolescência, vai crescendo, e não tem idade, né, Karina? Com certeza. E eu falo que o que que eu vejo de diferente ali no negócio, nos negócios, né, que dão certo? É quando o negócio tem a cara do dono, né? Sim, Então, sem assim, dúvidas. aí depois que eu abri um ponto físico, eu tive que mudar o esquema, né? Porque antes a gente tinha menos coisa, a gente era mais segmentada com o público. A Uhum. partir do momento que você está num ponto comercial, assim, na rua, você tem que ter para atender todos os Sim, públicos, que é isso sim, que você falou, sim. né? De uma criança até uma Uhum. terceira idade. Então, a gente tem que trabalhar com uma variedade, né? Ali, o planejamento, ele muda um pouco, né? A gente Sim. investe menos quantidade, mas com mais variedades para atender todos os públicos. Uhum. Mas, independente disso, as marcas em si, elas têm um DNA principal. Tem uma pegada, né? Eu Uma acho que pegada. isso é o penso que isso é o segredo de um negócio que, de repente, ele é lembrado, entendeu? É ter a cara do dono, ter a essência do dono. Então, eu, por exemplo, eu sempre gostei de peça mais diferentona, mais moderna. E isso é meu carro-chefe lá. Então, quando a gente lança uma coleção nessa proposta, um Uhum. acabamento diferente, né? Tudo assim, um pouco mais diferentão mesmo, né? A gente já Uhum. começou pelo nome mais diferente, a gente gosta. Esse é o meu DNA. Não que eu não tenha para todos, eu tenho, mas nosso DNA, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, a E pessoa, quando isso pensa na vende, isso Magara, conecta. ai, Magara, já pensa numa coisa diferente. Aham. Falando na Magara, eu quero uma coisa diferente, entendeu? A Uhum. gente está muito ligado com isso aí. Isso aí veio da minha essência, de gostar de coisas mais diferentes, entendeu? Então, assim, as coisas têm que andar juntas. Não dá Total. para eu Já tá chegar aqui Karina, com um você. É biquinho isso muito aí. petitinho, um anelzinho, porque assim, não é Não é a da minha Karina. essência. A minha marca precisa refletir a minha E não dá para essência. você usar uma coisa e vender outra, né? Você Exatamente. pode até ter a outra, mas Exatamente. Então, isso é essencialmente muito não. importante, né, para o Aham. empreendedor saber, independente do ramo que ele vai começar. Tem que ter essência, né? Sim, Empreender sim. tem que ter essência, tem que ter aquilo que faz seu coração pulsar, Uhum. aquilo que você não vai Por isso que não pode ser só o passar. dinheiro, porque senão Pode, vai chegar numa hora que não vai perder o pode. O sentido. dinheiro, o lucro é consequência, né? Exatamente, E assim, exatamente. e empreender é isso. Nem todos os meses são bons, nem Sim, todos os meses a claro, gente claro, alcança, né? claro. Vai cair, vai levantar. Mas o propósito que está por trás é muito maior. Então, Uhum. eu acho importante a gente não desistir, ter sempre uma estratégia nova, inovar numa campanha, alguma coisa, assim, achar uma saída, Uhum. né? De fazer alguma coisa E aí, diferente. nessa estratégia sua de mudança, tal, você saiu de onde você estava, voltando ali para a cronologia, você saiu de onde você estava e veio para o centro da cidade, no lugar que a Karina queria, no lugar que a Karina desejou, vendo um outdoor Exatamente. gigante ali no centro da cidade. Não, Outdoor não, outdoor não, sabe o que que eu vi uma ali? propaganda Eu ali, falo que é o poder a é fachada, o poder da mentalização, né? Agora vai ter gente falando que a gente é meio louco também. A gente só tá bebendo água. O poder da mentalização, Marcos, ele é muito forte. forte. É Você já fez algum muito curso com Paulo forte. Vieira? Já Já. viu alguma coisa? Eu não tô percebendo. Foi. Eu tô percebendo. O que que Muito você já forte. fez nele? Como é Eu possível? também fiz, também Então, fiz. ele muda, assim,
o que eu percebi no Poder da Televisão, você falou no outdoor? Eu não via fachada, eu não via nada. Eu passava ali e eu via aquele luxo de jabuticaba. Igualzinho ele é hoje. Então eu levava os meninos na escola, eu passava ali na rua e falava assim, Deus, ó, é aqui, hein? Uma jabuticabinha ali vai ficar Chique, hein? top. É aquilo ali que eu pensava. E soltava para o universo. É aquilo ali que eu pensava, ó, é aqui, viu? É aqui, é aqui. E imaginava daquele jeitinho ali. E não é que, no fim das contas, ficou do jeitinho Foi que a ali. gente fala, que a gente profetizou, que a gente mentalizou, né? E qual foi o sentimento quando você abriu ali e viu do jeito que você queria? Qual foi o Gente, assim, sentimento? uma realização, assim, pessoal sem precedentes. Que eu falo assim, quando eu inaugurei, no dia que eu inaugurei, que estava assim, do jeito que eu tinha mentalizado, né? Que eu consegui falar Aham. para o arquiteto que eu queria assim, tal, com os detalhes. Que eu olhei e falei, nossa senhora, obrigada, porque agora eu sei que eu estou no caminho. Foram muitos sinais, né? Eu Sensacional. falei, estou no caminho, né? Deu tudo certo. Ô, Daqui para Karine, e frente. falando de negócios, como é que foi a mudança depois que você veio para o centro? Ah, melhorou demais, Demais, porque né? é aquele ditado, né? Quem não é visto não é Não é lembrado. lembrado. Então, para mim, fez muita diferença, Uhum. porque a gente investiu numa estrutura diferente, mais moderna, né? Num ponto onde passa todo mundo. Então, assim, o pessoal passa, entra. Porque onde você estava antes, por mais que fosse bom, tal, você não Sim. pegava turista, Não. você não E pegava. até meus clientes falam mesmo, nossa, lá, às vezes eu precisava comprar um presente, eu tinha que pensar, nossa, precisa ir lá na Carina, precisa ir lá na Magá. E aí o dia Tinha tão aquele corrido, que era alá. tão Sim, fora da rota, sim. que acabava o dia e a pessoa acabava Aham. optando por outro lugar mais fácil, mais Uhum. acessível, né? Então, assim, já tinha uma carteira maravilhosa, mas esses clientes tinham que lembrar de mim, pensar em mim para ir lá, né? Uhum. E aqui ficou tudo muito mais fácil. Então, assim, foi excepcional. Você que Excelente. está em casa, que quer comprar um presente para sua esposa, eu só Olha, compro presente para minha mãe, para minha esposa, tudo lá. Karina, o que está tendo de legal em Janeiro? É embaixo do escritório, aqui no quarteirão central de Caxambu. Vale a pena dar uma passadinha que os produtos, como ela mesma falou, são diferenciados, cara. São diferenciados. Mas aí veio o centro, veio a loja, teve essa mudança. E aí, assim, pelo menos eu, né, eu vivo muito isso. E depois? Malu sempre me vê falando isso, tá, Malu? E aí, depois? então, e O que depois, que veio o que do e que aconteceu? depois? Depois que eu mudei para cá, o movimento aumentou, Uhum, né? Logicamente, o faturamento começou a aumentar sim. e a gestão começou a bagunçar. E aí, Matheus, eu falo assim, que a gente vai aprendendo certas coisas, né? Porque eu sempre fui muito centralizadora. Então, Uhum. assim, eu sempre achava que eu tinha que dar conta de tudo antes de investir num Gerente de banco, né? autoconhecimento. Gerente de banco. Então, assim, antes de eu entender que eu precisava me conhecer melhor, entender o que eu gostava, o que eu não gostava, que nem tudo eu tenho que dar conta, porque a gente às vezes acha que a gente tem que dar conta de Sim. tudo. E foi uma E a conversa que a gente gente não teve dá também. conta de tudo, sabe? Total, total. E enxergar isso é A muito gente não dá importante. conta de Que tudo. você não é uma super-heroína que, cara, Exatamente. esse ainda tem em casa, ainda tem 2 filhos em Tem as casa. crianças, tem casa, tem marido, tem tudo. E aí, o que que aconteceu? O movimento começou a aumentar e, Uhum. assim, eu vi que a parte de gestão começou a ficar mais bagunçada, comecei a perder um pouco o controle do que estava acontecendo, o que estava entrando. E eu acho que, assim, esse que é o momento da gente falar que a gente, às vezes, tem muito orgulho de certas coisas, sabe? De deixar algumas coisas para trás. Porque, na minha cabeça, eu pensava assim, não, gente, mas eu tenho que dar conta, porque eu fiz administração, eu tenho que saber fazer um fluxo de caixa todo dia, eu tenho que dar conta de fazer. E aí, eu falei, gente, eu fiz administração, eu fiquei 20 anos no mercado financeiro que você não usa fluxo de caixa para nada, você não usa balanço para nada, você tem um setor que faz isso para você, né? Você está ali para fazer outra Sim. coisa, para entender de produto, serviço, você não faz isso. Então, assim, 20 anos atrás, né? E aí eu sempre fui muito de estudar, né? E nesse meio tempo eu entrei numa outra mentoria dessa parte financeira. Eu falei, Uhum. vou dar uma estudadinha, mas um pouquinho sabe, né? Vai que, Vai que eu né? animo, né? Vai que me dá Vai coragem. que. Vai que me dá coragem. E aí na primeira reunião que eu tive com o meu mentor, né? Que eu contei para ele o que estava acontecendo e tudo mais, ele falou assim, menina, seu perfil é comercial. Eu falei, não, mas isso eu sei que meu perfil é comercial. E é o que faz qualquer empresa Aí ele falou pra mim decolar. assim, aqui, na sua cidade não tem um BPO, não? Eu falei, não sei, vou procurar saber, né? Se tem. Ele falou, não, vamos
terceirizar isso aí, vai ser um investimento que vai valer a pena e tudo mais. Você não tem condição de ficar, né? Vendendo, fazendo marketing, humanizando a marca. porque Pensando em eu tinha estratégia. acabado de humanizar a marca, né? Uhum. Então, quer dizer, uma trabalheira danada, porque tira foto, grava É, vídeo, faz claro, não sei o que, claro. não faz nada de fornecedor, né? Então, de um lado, a Márcia do marketing mandando humanizar a marca, do outro lado, ele mandando terceirizar. Eu falei, gente, deu um nó na minha cabeça, né? Mas aí foi nesse momento que eu falei, gente, realmente, a gente não tem como dar conta de Não. tudo. Então, se eu quero crescer, eu preciso me organizar. Uhum. Então, eu preciso de braço. Sim, Não dá sim. para. E nem tem que dar conta de tudo, né, Não Karina? dá para não ter braço, porque assim, o financeiro atrapalhado atrapalha todo o resto, atrapalha Uhum. na É a tomada base de de tudo, decisão, né? né? Sem E dúvida, tudo sem mais. dúvida. E aí foi aí que eu procurei saber, porque até então eu não sabia se tinha, né? Que eu falei assim, não, eu sei o que que é e tudo mais, mas eu acho que na minha cidade não tem, não. Não, aqui acho que não tem, não. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que você tinha uma Tínhamos empresa. nós, tínhamos nós. Tinha nós. Estávamos mais ali. em São Lourenço, né? Não, na verdade, tava começou aqui, né? O BPO começou dentro do É. escritório, dentro da MPD na contabilidade, ele foi crescendo ao ponto que ele virou uma outra Uma empresa outra em São empresa, Lourenço, que é a é. facilita a terceirização financeira. Mas que atendemos todos os bravos. Exatamente. Esse Brasil inteiro. E aí, eu falei, bom, né? O meu mentor falou assim, não é isso que você precisa. Vamos começar por aí, né? E aí a gente faz aquele planejamento anual, de listinha de objetivos. E Sim. o primeiro objetivo era esse. Em 2025 você vai contratar um BPO para poder se organizar na tomada de decisão, né? E tudo mais. E aí eu vi essa necessidade de centralizar, né, dessa parte. Falei, bom, eu vou ficar com a parte comercial que eu Claro, entendo, claro. né, que eu preciso fazer, e no comercial já teve o lance da humanização, que também para mim não foi tão fácil, porque por mais que pareça fácil, né, que a gente fale, mas não foi difícil, esse negócio de ter que fotografar, isso foi difícil, a gente sofre preconceito, Matheus. Sofre. Muito. Mas O blogueirinho. Cara, quem te Famosinho. chama de blogueirinho, essas coisas, assim, a galera que te zoa não realizou nada, sabe? E Mas muitos no amigos começo, nossos que são voador mesmo, assim, Não tem muito o que fazer, né? Só aceitar. voador mesmo. Dar uns autógrafos. eu falei, eu acho que não vou, porque falavam assim, resolveu virar modelo depois de velha. Não. Esse tipo de coisa que a gente às vezes escuta. Muito mais cidade pequena, né? De mentalidade pequena. E aí eu falei, gente, as pessoas que falam isso, elas não entendem que você está num negócio, o negócio é um jogo. É isso aí. Se você quer ganhar o jogo, você tem que jogar, dançar conforme a música. É isso aí. Entendeu? E a música do momento é a internet. Exatamente. E humanização de marca. E isso não tem também como fez fazer. muita diferença Total, na minha marca. total. A gente falando da mudança do ponto, foi determinante. Depois que eu mudei o ponto, eu humanizei a marca. Super determinante. Sim, Como sim, as sim. coisas mudaram. Porque assim, as pessoas como não, que as pessoas não se conectaram. relacionam com uma marca, Não. elas se relacionam com As pessoas. pessoas compram de pessoas. Exatamente, Eu exatamente. falo hoje, eu não tenho esse pensamento de abrir um negócio igual o meu. Vai abrir vários. A gente quer que abra mesmo. Claro. Não adianta a gente achar que a gente vai monopolizar o Não, mercado, de porque isso forma não alguma. existe. Né? E a E as concorrência pessoas têm é que sadia, entender, ela é bom para todo mundo, porque ela sobe o sarrafo. Pessoas compram de pessoas. Alguém se identifica mais com você, com o que você fala, com o que você entrega, outros com outra pessoa, e Sem assim, dúvida, né? sem dúvida. E humanizar a marca, para mim, foi, sim, crucial também. Deu Concordo, bastante diferença Concordo. nessa questão da conexão mesmo, sabe? Hoje, como que é o Instagram para você como canal de venda? É o meu melhor canal de venda, Instagram e WhatsApp. Porque aí eu desabilitei o site, né? Eu fiz a estratégia cebola, falei, bom, vou dar uns passos para trás, eu vou me firmar aqui na minha região, né? Eu quero ser referência da minha região. A hora que eu estiver assim, bem estruturada, aí a gente talvez volte. Tem um projeto de voltar com a plataforma, mas não é agora ainda. Não, então, explorar o a Instagram. gente silenciou um pouco, né? A gente deixou em manutenção, é uma plataforma que é minha, foi personalizada para mim. Mas aí, nesse momento, eu fiz uma estratégia cebola, a gente andou. Eu não enxergo que você retrocedeu, você só mudou a rota. Mudei a rota. Mudou a rota. Mudei a rota, porque para mim aumentou o faturamento, aumentou o engajamento, aumentou Exatamente. O site está lá, para algum momento você vai usar, e se não usar também está tudo bem. Agora, a hora que eu tiver, né,
um capital maior, de repente, uma equipe, porque, gente, site dá trabalho, Dá né? demais, Se dá vocês acharem que é demais, colocar um dá produto novo, você demais. tem que medir, você tem que pesar, você tem. E para você sozinho demanda uma Distribuir, energia. embalagem, comprar. É maravilhoso, porque é uma É. escala. Então, não digo que eu não tenha mais a intenção de ter, tenho, porque, né, a gente quer escalar, mas não é o momento. Eu ainda estou no momento de estar no ponto físico, de estruturar melhor, né? E mais para frente a gente E pensa dentro do em escalar de Instagram, novo. que a gente está falando aqui, falando um pouco de Instagram, o que vende mais é o Instagram da Karina ou o Instagram da Magara? Não, da Magara, o da Karina no movimento Não, muito, não, né? não, não. Não, o da Karina, Mas o da 1000%. Magara tá a Karina lá dentro, Tá, né? tá Entendi, lá. É. entendi. Mas eu movimento mais é o da loja. Uhum. O engajamento é no da loja No da mesmo, loja. no comercial. O engajamento é no comercial. Entendi. E já me falaram até para ficar com o Instagram só e tudo mais, mas eu ainda não Ah, cheguei nesse não, dá para ponto, ter os né? dois É, ali. é o da loja. E o que movimenta mais é o Instagram. Uhum. E assim, Para são mim, dois pontos legais que a gente falou aqui. O primeiro é ter um ponto físico sim. e tá aí na internet. Sim, não tem como isso não andar junto. Se não andar junto, Sim, não vai. sim. O empresário hoje tem que ter Se isso. você estiver só na internet, você anda. Agora, se você estiver só no ponto físico, você não anda. Você tem que casar os Ah, com dois. certeza. Não É. tem A isso internet sozinho. hoje é a rua mais Não, movimentada do mundo. é. Não tem como você não Mas estar não ali. tá todo mundo, né? É, não, não tem Não como. Não tem como você não estar na internet. tem Eu como. falo aqui no escritório também, para mim foi um divisor de águas. Sim. É, a gente tem alguns marcos, assim como você falou, né? Alguns divisores de água. Para o empreendedorismo não é uma coisa que você fez que deu certo, então, Uhum. né? Você tem uma sequência de coisas que você foi fazendo, deu certo e foi galgando. Uma para nós, por exemplo, a ISO 9001 que a gente implementou, que deu cultura de processo, de pessoas. Que é um De- super diferencial. aí depois a gente veio para o marketing. E quando eu fiz exatamente isso que você falou, de humanizar a marca, que foi início de 2023 ali e tal, cara, mudou completamente o jogo também. Completamente. Completamente o jogo. Hoje o meu maior canal de venda é o meu Instagram. No Instagram. Dentro do Instagram. E não é o do escritório, é o meu. As pessoas se conectam É, através do Instagram. Não exatamente. E a galera zoa. adianta. Só que no começo você fica meio sem graça. Depois que você começa a ter resultado, a galera te zoa, você não tá nem aí, cara. Pode Tá, né? Eu falar. até sacanei, cara. Falei, tô rico, cara. Saca? Deixa eu falar. Tô nem aí. Isso que tem que ser feito, Cara, né? Hoje é humanizar, é você tá ali, você pôr a cara, você aparecer, você falar, né? exatamente. Se Então, conectar assim, com a tua se audiência. conectar com a audiência, entendeu? E a música hoje é essa, a gente tem que dançar. Sim. Talvez daqui pra frente, né? Daqui a algum tempo mude, a gente tem que dançar, entendeu? Sim, sem Então, eu dúvida. acho que negócio é isso, é a gente ter que dançar conforme a música, a gente ter resiliência para superar, né, esses desafios que vão vindo. A gente não ter vergonha de ter que dar passo para trás, De jeito se nenhum. for De necessário, jeito nenhum. calcular a rota, né? De jeito Se nenhum. você tem certeza que é aquilo ali que faz seu coração pulsar, é aquilo ali que você quer fazer e tudo mais, bora, não tem como desistir. Não Sem tem como dúvida, desistir, sem dúvida. né? E, Karina, assim, você teve essa mudança aí de carreira. Você agora passou por um patamar, além de sua patroa, a gestora de todo o contexto. Você falou do financeiro. Você acha que foi uma das suas maiores dificuldades entender essa questão de ter a gestão ali do financeiro? Ou você acha que foram outros pontos dentro disso? Porque a venda você fluiu bem, né? Sim, mas eu acho que se eu tivesse tomado essa decisão um pouco mais atrás, hoje eu estaria até mais tranquila nas tomadas de decisões. E, assim, Uhum. eu acho que eu teria até, falando financeiramente, tido lucros maiores lá atrás, entendeu? Uhum. Entendendo melhor o que estava Sim. entrando, o que estava saindo, para onde que estava indo, o que eu podia gastar, que percentual. Então, assim, acho que foi uma decisão até tardia, né? Acho que se eu tivesse pensado nisso, eu acho que para quem quer Mas- começar, vale a pena pensar numa orientação nesse sentido, Sim, né? sim. Para um negócio que está crescendo, tem que ter alguém para fazer isso. Se não fizer, tem que ter alguém para fazer. E você bateu num ponto muito forte, que é, você não precisa fazer tudo. As Sim, pessoas, às vezes, assim, têm medo de delegar. A gente estava conversando isso antes aqui, né? Falando a respeito que os nossos maiores clientes de BPO são mulheres, que a gente consegue uma conexão muito maior com mulher, porque a mulher não tem medo de dar essa fraqueza, que não é Sim. fraqueza nenhuma você não ter que fazer,
né? Mas falar, pô, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não quero gastar minha energia com isso, faz para mim aí o BPO e deixa eu fazer o que sou boa. Sim. Então a maior parte dos nossos clientes de BPO financeiro são mulheres. E eu acho isso incrível, porque ela enxerga muito melhor do que o homem qual é o lugar de potência dela e como eu vou explorar esse lugar de potência. O homem não, o machão fica lá metido, não, tem que fazer tudo, tem que carregar tudo nas costas e aí não faz nada direito. É uma crença que vem vindo, né? O Exato, homem tem que dar conta de tudo, ele não pode exato. falhar em nada, né? E eles têm mais dificuldade E mesmo não, de de aceitar, amolecer, de exato, aceitar, né, que exato. precisam de ajuda. Não é que precisam de ajuda, mas que seria muito melhor, né? Ter um parceiro lado a Claro, lado, né? Para claro, trocar, né? claro. Assim como pra gente na nossa vida, cara, a gente precisa, Sim. eu preciso arrumar meu carro. Eu não sei mexer no carro, vou levar no mecânico, né? Eu vou eu tenho que, pô, não quero perder peso, vou no nutricionista, vou fazer coisa da minha cabeça. Vou fazer aqui a sala aqui, vou contratar um arquiteto para fazer. A gente não tem que achar que a gente tem que fazer tudo e querer fazer tudo, porque isso vai levar a pagar um preço. Com O certeza. tempo que a Karina gastou ali, não só a Karina, mas qualquer empresário que gasta fazendo coisas que você não é boa, que você não gosta de fazer, você poderia estar gastando fazendo coisas que Outras você coisas, é né? boa e que E você ainda gosta de tinha fazer. isso, eu não gostava, gente. Exato, que é chato. Feito Chato. A gente gosta, mas é trabalhando chato. com números, que falava, não adianta bater cabeça, porque, né? E é muito difícil. Lógico que tem empreendedor que está, né, começando e, Uhum. né, Não negócio tem seu menor, momento, tudo né? tem Não seu tem seu momento, momento. né? Mas eu acho que se chegou no momento que você já está meio que se perdendo para onde está indo o dinheiro, ó, tá entrando dinheiro, mas não estou vendo para onde, né? E Cadê eu esse acho. dinheiro está entrando aqui? Quer dizer, ele está saindo para algum lugar que você não está Sim, vendo. sim, Isso sim, sem você perceber. sim, E esse é um dos sim. pontos chaves, que é o primeiro Com a primeira coisa que a gente faz é identificar para onde que está indo essas saídas. A gente fazer o mapeamento aí para a gente conseguir direcionar para onde que a gente está indo, sim, que é o que a gente faz hoje. exato. Como que vai ser o mês que vem? Como que vai ser aí? Qual que são as metas de venda? E tudo mudou, né? É. Porque antes, ó, eu preciso E é vender totalmente X. determinante, né? Porque encerra o mês, a gente já Sim, sabe, né? Já, o sim. que eu tenho de compromisso aí para o mês que vem? Então, Uhum. assim, já sei o que eu tenho de compromisso, e aí eu consigo estruturar melhor a minha meta, né? O que eu tenho que fazer naquele Uhum. mês para honrar meus compromissos e ainda ter Uhum. uma liquidez, né? Enfim, E um ponto legal é saber quanto você está comprando, né? sim. Porque uma grande alquimia do comércio é comprar bem. Muitas vezes o preço ele acaba sendo um pouco, não vou dizer limitado, tá pré-definido pelo mercado, Com pela certeza. E internet. pra gente que gosta de comprar, assim, como eu, né? É, Adoro uma Só novidade, é. eu falo, eu não posso ficar não sem posso comprar. perder essa oportunidade. As principais clientes, elas gostam do novo. Se já estava aqui mês passado, elas Exatamente, não querem. Então, eu preciso, não tem exatamente. como. Mas, assim, é um norte, porque a gente sabe, né, o que Até tem, que ponto dá para eu ponto dá para eu ir? ir, Isso até que aí, ponto não isso dá. aí. Como que eu vou me organizar para, ó, tem um Uhum, percentual muito grande nisso daqui. uhum. Vamos, né? Não vou ajustar de um mês para o outro, mas Não, aí a com gente vai certeza, mas você começa a ter noção, ajustando, porque você para começa a de ter ter achismo, noção. feeling, né? E passa a ter Exatamente. Então, números assim, ali. foi totalmente determinante. Quando eu vi que as coisas começaram a alavancar, eu falei, epa, eu preciso de ficar no meu quadrado, que é o comercial, Uhum. né? E o criativo e o comercial, e preciso achar alguém para me ajudar nessa parte financeira, né? E isso ajuda muito na tomada de Total, decisão. E lá, total. Sem e aqui sombra de estamos nós. Karina, Exatamente, ó. e aí? Aí você mudou ali, como que chegou na questão do livro ali? Você teve a conexão, mas você imaginava que você ia escrever um livro? Jamais. Então, Matheus, as coisas, eu falo assim, a mão de Deus é tão perfeita, porque é, não tem explicação. Eu falo que isso aí foi uma arquitetura lá de cima. Não tem como explicar. O que acontece? Quando eu fiz o método CIS, a gente tem uma lista, você sabe, né? A gente tem Sim, sim. aquele muralzinho, né? Da vida Mural dos sonhos. extraordinária, mural dos sonhos. E ali naqueles momentos de imersão, você se conecta de uma maneira e você escreve algumas coisas assim, né? E coloca algumas coisas que às vezes você nem imagina, que às vezes parece uma coisa tão distante, né? E engraçado, e eu fechava, toda vez que eu fazia as imersões, eu fiz ESPs, outras também não tão famosas, que eu fechava os olhos e eu me via num movimento de mulheres muito grande, assim, um movimento de várias Olha mulheres, que legal, cara. todas as imersões.
todos, até a Legal. Laís Tomás, que Aham. fez Metafísica, fala assim, lá é impressionante, eu só consigo ver isso. Manda a gente concentrar, eu só consigo ver isso. Eu me vejo no movimento de mulheres, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo entender. Isso ficava muito confuso na minha cabeça, porque eu estou no universo feminino, né? Eu já trabalho ali com mulheres, mas era algo a mais. Era alguma Por coisa. quê, né? Eu falava, mas eu não, falava, Você não tô conseguia visualizar o que entendendo. era ainda, né? Não tô entendendo, não é só isso. Tem alguma coisa a mais. Meu Deus está querendo alguma coisa a mais que eu não estou conseguindo entender o que que é. Enfim, fechava os olhos, eu só via aquilo. E aí, lá nas listinhas, né, de objetivos e tudo mais, eu tinha colocado lá, né, em algum momento, sim, escrever um livro. Tanto que ele até fala isso, né, que em algum momento da vida a gente precisa, né, Sim, pensar em registrar. sim. E eu registrei isso lá. Falei, né, que eu gostaria né, pensar em escrever um livro e tal. Desenhei um ponto físico, do jeitinho que as coisas aconteceram. Não sei explicar, mas tudo Você aconteceu fez o lá. Método CIS em que ano? Há 2 anos atrás. Não, 3 anos atrás. Você ainda não estava no centro. Não, estava no Aham. centro, não. Eu já tinha aquela mentalização da loja do centro, desenhadinha, com a fachadinha bonitinha, muita mulher, mas eu achava que era isso, né? Tipo, vou mudar, vai movimentar, vai encher. Mas no fundo, no meu coração, alguma coisa falava assim: olha, não é isso, não é isso, é alguma coisa a mais. E aí, eu não sei explicar, né? Eu ainda brinco com as meninas e falo assim, gente, mas tem tanta gente, né? Como é que vocês chegaram em mim? E assim, eu falo que foi obra mesmo, Aham. porque eu recebi um vídeo da Fernanda, que é uma das organizadoras, que era uma das meninas que eu nem tinha tanto contato, fazendo convite, né? Estamos com um projeto assim e tal, e a sua história, mas eu lembro direitinho. Eu falo para ela, Fer, eu ouvi o vídeo umas 3 vezes, porque eu falei, será que é para mim Legal, mesmo? Que cara. veio o convite em formato de vídeo. Legal. E eu tinha conhecido ela, essa, né, a Fernanda, há muito pouco tempo, acho que tinha uns 2 meses. Meu contato até então era com as meninas maior com as meninas de São Lourenço. E a Fernanda é de Itamonte. E eu ouvi 2, 3 vezes aquele vídeo sentada lá na loja. Falei, gente, não é possível que isso aqui é pra mim. Aí eu Será que sou eu escutava. mesmo? Será que não é trote? E ele começava assim, Karina, a sua história nos interessa. E aí contava do projeto. Legal. Karina, a sua história. Eu falei, gente, mas não é possível que isso está acontecendo. Será que isso é sério mesmo? E aí liguei para ela. E aí veio o convite Uhum. para estar participando, né? Olha, Junto gente, com quantas outras mulheres? nós somos ao todo 35. Sensacional. E a confraria, que é a Fernanda com a Andressa, que elas são de Itamonte, elas já tinham participado de um projeto semelhante. Elas foram coautoras de um livro de nível nacional. E elas tiveram a ideia de se juntar com a rede de mulheres empreendedoras, que é de São Lourenço, que é formada pela Camila Tiziano, do Sebrae, e a Luciana Mancilha. Elas se conectaram, então, 2 redes de cidades Que aqui legal, da Mantiqueira, que elas se legal. conectaram para desenvolver esse projeto que a confraria tinha participado no nível nacional, regional, né? Então, elas se uniram para poder colocar esse projeto em prática. E aí elas pesquisaram aqui, né, empresas, empreendedoras de 11 cidades aqui da Mantiqueira, para fazer o convite para estar participando, né, dessa obra sobre empreendedorismo feminino, né, falando Como que sobre chama? as Mostra o sociais. livro Então, deixa eu pra mostrar gente para aí, ó. vocês primeiro, antes de entregar, porque eu trouxe para cada um. Então, o livro foi esse aqui, Mulheres que Transformam, ó. Mostra para onde, Matheus. Mulheres que transformam Ó, qualquer uma, qualquer uma. Mulheres que Mulheres que transformam. Eu falo que é transformam meu 90 jornada dias de de inspiração. Eu inspiração. falo que é meu terceiro filho, né? E para quem não sabe, já é um best-seller, né? E É um aí, best-seller. 35 mulheres contando as histórias. E nós fomos best-sellers na Amazon no lançamento, Eu lembro. né? O livro teve um cunho social muito bacana. Toda a renda do lançamento ela foi revertida para um projeto social regional, que é o Legal, projeto Sobre a Vida, lá de São Lourenço, da Miriam, né? Que dá apoio aí a mulheres que enfrentam câncer. E aí toda a nossa renda, todos os royalties foram direcionados para eles lá. E nós fomos best-seller no lançamento, ficamos aí
em primeiro lugar, aí quase um mês, em Ficou um 6 tempo bom, né? categorias. E eu Tempo bom. esperamos os destaques lá. Muito legal, cara. Muito legal. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pessoal, Aí, e aí, gente. ó. Esse é o livro. Incrível, o livro da Karina. Eu falei que a nossa convidada aqui era uma convidada de peso. Aí, escreveu até um livro muito bacana. Então, Matheus, ó, esse é o seu. Muito obrigado, Feliz Karina. da Malu. Obrigada. Com certeza eu vou ler, porque eu sou apaixonado em leitura. Com certeza eu vou ler. Muito legal. E tem uma Muito dedicatória. lindo, Com certeza eu vou ler. Muito riquíssimo de obrigado. histórias, tá? Muito obrigado. E é um livro que a gente relata um pouco dessas realidades, né, empreendedoras, né? O empreendedorismo ele não precisa ser solitário, né? De E jeito aí, nenhum. aproveitando o gancho dessa conexão, falando aí para quem está ouvindo, é muito importante, principalmente, né, o empreendedorismo feminino se conectar com essas redes de apoio. Isso foi totalmente determinante para mim, para o meu negócio, para o que eu como pessoa quero, que é, né, impactar. Um dia, você lembra na entrevista, você falou assim, Karina, o que é sucesso para você? Lembro. Sucesso para mim é fazer a diferença Sim, na vida das sim. pessoas, de alguma maneira. Meu negócio é a porta de entrada para eu Uhum. fazer a diferença de alguma maneira. E é isso. E aí veio, né? Veio o livro. Então, esse livro é para fomentar o empreendedorismo, para contar, né, histórias reais mesmo, de superação, né, de incentivo. Então, tá muito bacana. E não é à toa que ele tá Com sucesso certeza. aí, né? Com certeza. Muito legal. Eu quero agradecer aqui as meninas convite. Foi mais um sonho realizado, né, gente? Isso é muito E bacana. não agradecemos, né, Karina? Você fez por onde ter esse convite? Você fez por onde essas conexões acontecerem? Isso, e eu acho que ali a junção desse livro é isso. São mulheres especialmente espiritualizadas, todas elas, independente de religião, são mulheres espiritualmente bem resolvidas. Legal. E são mulheres que entendem que o empreender hoje é isso, que o empreender é impactar de alguma forma. Então, só tem mulheres com essa mentalidade. Então, elas foram muito precisas. Eu falo que elas foram cirúrgicas Sim, nessas escolhas, né? E um apoia o outro, né? Uma apoia a outra ali. Com certeza. Nas dificuldades, nas dúvidas, né? No frio na barriga do empreendedorismo. Tem que ser, acredito eu, que uma converse com a outra ali. Porque empreender é isso. Não tem uma fórmula mágica, uma receita de Não bolo, tem. mas tem uma receitinha. E essas Tem um redes de caminho, apoio, né? elas são fundamentais, porque às vezes é alguma coisa que eu estou passando que Outra algumas já delas já passou. passaram, né? Exatamente. E aí as duas executam, as duas redes, tanto a Confraria quanto a Rede de Mulheres, elas executam um trabalho maravilhoso aqui na região de treinamentos, de curso, de apoio, de consultoria, de Capacitação, né? capacitação, né? E elas falam que o objetivo é fomentar, conectar, fortalecer mulheres, E é isso. né? E no final das isso que a contas é gente isso. precisa, né? Exatamente. As mulheres É têm que isso. entender. Eu, pelo menos, penso assim, Matheus, a gente tem que incentivar, porque hoje muitas mulheres são reféns, Claro, talvez, de dependência claro, econômica, claro, né? claro. E estão infelizes aonde estão, Sim, né? Falta de incentivo, sim, de coragem de sim, arriscar, né? Então, sim. eu acho que o empreendedorismo ele vem aí para libertar Claro, muita gente, claro. E né? você passou Muitas por isso, né, mulheres. Karina? Você tinha uma carreira extremamente bem sucedida no banco, você teve o seu primeiro filho, já com dúvida e sentindo Passou por ali, esse sentido. pediu para Deus, Deus mandou o segundo filho e falou, pô, é isso, vou sair, vou seguir meu caminho. E, cara, olha que legal, você quando começou fazendo até assim, um apanhado geral, né, falando do empreendedorismo. Você começou com o que a gente chama muito de MVP, né? O mínimo produto viável. Uhum. Cara, o mínimo de gasto, mas você tinha ali um produto, uma dor que você curava, Sim. você criou todo aquele MVP e começou na raça, no peito, e foi vendendo e foi vendo, mas desde o começo você estruturou. É. Cara, eu vou começar, você falou que estava na sua casa com Sim. os seus padrinhos ali Os e tal, os compadres. compadres, e você falou, vou dar uma missão para vocês. Sim. Eu quero isso, monto uma marca, monto uma logo, Exatamente. porque o que eu quero transmitir é isso. Então você vê que tem um Tem, caminho. tem. E aí você não começou do nada, não foi uma aventureira, eu vou sair do banco. Para
começar não é fácil para ninguém, De Matheus. jeito nenhum, Para pra ninguém, ninguém. sabe? Porque eu me lembro como se fosse ontem. Eu usei todo o meu seguro-desemprego, os meses que eu fiquei de seguro, para investir em mercadoria. Uhum. E fora os 4 Sim. meses de seguro, o meu marido falou assim: fica tranquila, vai investindo. Eu ainda fiquei mais uns 6 meses, né? Entre aspas, dependendo dele, né? Uhum. Sim. Mas abri mão de muitas coisas minhas Sim. particulares que eu gostava, de um salão, de uma coisa, Uhum. tudo. Porque assim, eu estava focada naquilo ali. Então, tudo que entrava no primeiro ano foi assim. Uhum. Então, eu não tinha Normal, prolabore. Eu fiquei um normal, ano sem normal, prolabore. Entendeu? Tudo normal. que entrava, o que eu fazia, eu reinvestia. Entrava, eu comprava. Uhum. Entrava, eu comprava. Uhum. Entendeu? Uhum. E eu fiquei um ano assim, né? E eu falo que assim, o apoio, a gente não pode negar que o apoio dentro de casa ele é fundamental. Claro, Então, meu marido foi determinante em todas as etapas. Ele porque ele comprou a ideia com comprou, você, né? compra até hoje, financia as minhas ideias. Apareceu um ponto ali que eu falei, gente, mas não acho que não é hora, não. Vamos fazer no peito, vamos sim. Esse é o segredo do Vamos, sucesso. vamos fazer A rede de sim, apoio faz sabe? toda a E diferença. os vetores alinhados. Não adianta você estar focando para lá. Que não tiver, eu te A gente ajudo. dá um jeito. Mas, sabe? Então, assim, eu nesse ponto, né, eu não posso negar que a Aham. rede de apoio também ela é importante nesse sentido. Então, assim, meu Uhum. marido está comigo, abraçando as minhas loucuras aí desde o começo. Então, a hora que precisou segurar a barra, ele segurou. E a hora que apareceram coisas que eu não estava estruturada, ele, sabe? Ajudou. Ajudou, falou, vamos fazer, não vamos mexer com terceiros, enquanto der, a gente vai fazer. E eu falo que Deus é tão bom, né? Porque a gente trabalhou tanto, que as coisas acabaram Acontecendo. acontecendo do jeito que a gente queria. Mas fácil, não é. É aquele Sacrifício. famoso, trabalhou duro, uma hora deu uma sorte danada. Deu uma sorte danada uma hora. Ninguém vê lá na sua casa, porque você falou que você gastou o seguro-desemprego comprando mercadoria, mas e o tanto de curso, Mateus, até quando treinamento? o site estava rodando, eu ficava madrugadas alimentando o site. Com minhas Exatamente. crianças para dormir, o horário que eu tinha, assim, tranquilo para alimentar, era de madrugada. Então, eu pegava das 11 às 3 da manhã. Uhum. Fiquei assim muito tempo, muito tempo. Então, assim, não é fácil. Empreender não é fácil. Empreender para dar certo, ele precisa ter paixão e a gente precisa abdicar. E eu vejo muito claro assim também, cara. Você podia dar desculpa Sim, de falar, cara, eu tenho 2 filhos, eu tô cansado, eu tô não sei o que, não sei o que lá. Você tirava de 11 às 3 da manhã pra você fazer o que te move, né? exatamente. Pra pôr lenha na sua chama. E fazia, não tinha, sabe? Eu não tenho. E até hoje mesmo, ali na loja, às vezes a gente encerra às 6h30, tem dia que é 7h30, 8 horas, meu filho tá me ligando, mãe, tá demorando? Eu falei, nossa, que eu tô resolvendo um negócio aqui, meu filho. Que a hora que fecha é a hora que você vai dar uma olhada no negócio. Às vezes eu não vejo nem a hora passar, Aham. porque satisfaz tanto, né? E assim, às vezes a gente está pensando numa campanha, pensando numa coisa. Eu adoro campanhas diferentes, eu adoro movimentar contra as pessoas, Uhum. entendeu? E assim, eu não vejo o tempo passar, então eu falo que eu me encontrei ali, entendeu? Com certeza. Eu me encontrei. Só que por trás de um negócio tem um objetivo pessoal que é de fazer diferença, né? Que é de impactar Eu mulheres. consigo ver muito isso em você, a questão da. Você já ouviu falar em pirâmide de Maslow? Pirâmide Já das ouvi necessidades de Maslow? necessidades. Que a base da pirâmide seria as necessidades básicas, Básicas. né? De alimentação, Uhum. enfim, vai subindo, vai subindo. E o topo da pirâmide, aí antes do topo você tem ali a parte de provação, de ganhar aquela aceitação, aquela aprovação do povo, e depois que você passa essa fase, você vai para a parte do altruísmo, que é você querer ajudar, né? E assim, eu consigo ver muito isso em você. Porque você subiu muito um caminho ali no banco, você estava ali no topo, gerência do banco, cara, não é isso, não é isso que eu quero. Eu vou voltar lá para baixo e eu vou começar, cara, seguir a minha escadinha de novo. Larguei tudo para trás, larguei uma carreira, larguei um salário razoável, entendeu? Uhum. Tudo para passar um ano sem salário, sem prolabore, sem nada, só comprando para poder, né? E assim, E se preparando. eu falo que preparando. conhecimento é tudo, É. né? E a gente tem que ser um eterno aprendiz. Então, assim, eu Total, faço mesmo, total. estudo muito, faço mentoria, tudo que tem, sabe? Uhum. Eu adoro. Eu acho que a gente tem que estar. Conhecimento é tudo. E as coisas mudam muito Total. rápido. E nunca é demais. E a gente tem que mudar. A gente tem que A gente acompanhar. tem que mudar, né? porque assim, ainda mais
quando a gente está começando um negócio, é mais fácil a gente mudar a rota. Sim, Igual você falou do site, sim. tal. Quando o negócio já é muito grande, muito engessado, já é mais difícil. Por Muito exemplo, disso é o difícil. Titanic. O Titanic viu o iceberg, só que ele era tão grande que ele não conseguiu desviar a ponto de fugir. Exatamente. Ponto Então diferente. você começou ali pequena, começou no meio, no porta a porta, vendendo atrás, você foi Não pro tem nada de site. errado De jeito nisso, nenhum, pelo né? contrário, isso é bonito. E as pessoas muitas vezes não entendiam. Nossa, mas você largou. Eu falei, gente, mas lá eu só tinha uma cadeira Deixa eu no fazer meu caminho, posto. né? Deixa eu fazer meu caminho, amanhã a gente conversa. E eu acho que é assim, a gente não pode ter medo. E empreender para mim é isso, Uhum. sabe? É ter coragem para avançar, resiliência para superar aí o que vier pela frente, né? Eu acho que é bem por aí. O que eu gosto de falar muito é que assim, a mulherada precisa ter coragem de buscar, precisa ter coragem de buscar, busca conhecimento, não desistir dos sonhos, porque eu acho que a gente, para a gente ser feliz, para a gente realizar, né? Sem Só que a dúvida. gente precisa agir, Matheus, Sem dúvida, né? sem Então dúvida. a gente Vai precisa ficar no sofá planejar, achando que tudo vai cair do céu, né? né? Não tem como dar certo para todo mundo, basta Claro, querer, correr claro, atrás. claro. E aí a gente volta lá no começo da conversa, que o que faz o diferencial é a Karina, Sim, né? O diferencial semi-joias, tem outros vendendo? Tem, mas não tem a Karina. Não sim, tem o relacionamento da Karina, o carisma da Karina, a inteligência e a visão estratégica da Karina. Então é isso, essa assim, não tem aquela, a gente fala, não tem a fórmula mágica e tal, não não tem. tem, mas tem um caminho. E a gente não pode ter medo de aprender, É isso aí. principalmente quando a gente não tem histórico familiar. Uhum. Lá na minha família, eu sou a primeira empreendedora da família. Então, assim, eu não vim de uma família que tenha algum histórico na área comercial, no empreendedorismo. Então, assim, eu tive que estudar mesmo, aprender, bater cabeça. Ainda bato, ainda tô batendo. Eu sou Claro, e vai bater muito, vai pequenininha, bater né? muito. Todo dia, é uma coisa que não Vai para. bater É muito lógico, ainda. E todos é nós ainda, vamos né? bater muito cabeça. Se Deus quiser, vamos Isso, bater mas muito eu não tenho cabeça. medo de aprender. Falar como que é? Não é assim, tem que estudar o quê? Tem que melhorar o quê? Né? E assim a gente vai, né? E o que que são os próximos passos? O que que vem pela frente aí da Magali? Você pode falar, você não pode, da Karina? Não, assim, O que que são os próximos passos? O que 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 nem tá no você falou aí, muralzinho do mundo Brauzinho. lá? No Brasil a gente quer muito escalar aí, né? Mas não é o momento ainda. Então a Você gente tem um vem. mural de verdade? O meu fica na geladeira. Não, meu Eu filho imprimi e tal, e é, preguei na geladeira, cozinhinha lá, fico então, vendo. a gente pensa assim em escalar de alguma maneira, né? Acho que o e-commerce seria assim o melhor caminho, mas não é o momento agora. Uhum. Tem que esperar Uhum. mais um pouco, né? E na parte pessoal, tentar usar mesmo a minha voz, né? Para falar um pouco do empreendedorismo, aproveitar as oportunidades que têm aparecido, as portas que têm se aberto, né? Que nem eu falei na entrada para você, que fazer um podcast também estava na minha listinha de objetivos, né? E eu fiquei muito Aham. feliz porque eu não imaginava que fosse ser na minha cidade, né? Com uma pessoa que eu vi crescer, Sim, né? com certeza, com A certeza. gente se conhece desde pequena, então, assim, mais uma realização profissional de estar podendo E a gente fica falar um muito feliz de pouquinho. estar Sim. ajudando você a Eu fico muito concluir mais essa feliz, etapa. fico feliz de estar, assim, levando a representatividade, de estar aqui como mulher, como empreendedora, que não teve medo, e acho que isso é muito importante, Sem né? dúvida, Então, assim, sem dúvida. particularmente, eu quero usar todas as portas que se abrirem para falar sobre o empreendedorismo feminino, tanto que isso transformou a minha vida. Porque eu acho que tem muita gente, que nem eu falei, numa situação assim de pensar e não ter coragem de fazer. Então, eu acho que nós estamos aqui a serviço. Eu tenho aquela mentalidade do crescer e contribuir mesmo. E eu acho que, assim, a gente está aqui para inspirar outras pessoas que venham depois. Então, eu quero que as pessoas se inspirem na minha história. Foi uma história de inspiração, que é possível. É uma coisa que está acontecendo. Eu ainda estou no caminho, Tá no né? As processo, pessoas, né? Tá no é um processo, processo. As claro. pessoas olham, acham que é uma marca grande, uma loja bonita. Não é nada disso. A gente está num processo, né, de crescimento e a gente quer trazer outras coisas por Vai trás. crescer ainda mais, né, cara? Melhorado, né? Crescer ainda Tudo no mais. seu tempo. Exatamente, Então, eu exatamente. fico E muito você está feliz. fazendo muito legal isso. É perceptível essa caminhada, é perceptível essa evolução da Karina de empreendedora, de voz, né? É perceptível. E isso é perceptível também que isso te faz feliz, que é o que você É, gosta. E é muito legal quando você faz o que você gosta, porque é genuíno, é fácil falar.
Se deixar, a gente Só que eu fica. falo muito, né? Então, temos 3 aí. Assim, ó. Então, eu tô muito feliz. Eu falo que esse ano, eu sabia que ia ser um ano especial, né? Mas eu não imaginei que fosse tanto. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem coisa para acontecer, né? Então, assim, saiu o livro, olha, eu tô aqui no podcast, eu fui convidada para dar uma palestra lá na Olha SET, que um tempo legal. atrás, Semana da Mulher. Ah, foi Tão mesmo, foi feliz, mesmo, né? foi mesmo. Que são meninas que estão, assim, procurando um incentivo mesmo, se profissionalizando. Meninas novas, assim, Uhum. cheias de sonhos. Como que foi gratificante falar para aquelas meninas, gente? Meninas, tinha meninas também, mas eram mais mulheres. Uhum. Como que foi gratificante? Porque você via que são meninas cheias de Os sonhos, olhinhos né? brilhando ali, E ouvindo assim, suas histórias. nada foi fácil, nada foi fácil. E tem outros históricos muito complicados, né? Eu passei uma adolescência muito complicada, Matheus, cheia de traumas. Vivi uma adolescência do meu pai com alcoolismo, Uhum. enfim. Hoje tudo está superado, Aham. nós temos uma relação Sim, maravilhosa, né? sim. Ele mandou, mas assim, eu abri mão de muita coisa nas escolhas, né? Eu abri mão de ir embora daqui. Então, assim, eu Uhum. falo que eu comecei a fazer escolhas muito novas. Eu tive que fazer escolhas, Começou a trabalhar decisões cedo, né? importantes, muito nova. E nesse ponto eu agradeço muito a minha mãe e a Deus, tudo, porque isso me fez ser quem eu sou hoje. Mas desde muito nova eu tive que tomar decisões, eu tive perdas Uhum. muito nova, né? Perdi minha mãe com 6 meses, depois meu irmão com 8 anos, meu avô com 13 anos, assim, foram uma sequência de perdas, uma adolescência complicada, né? Dentro de um ambiente complicado. Abrir mão de ir embora, né? Por que você não... Foi o que a gente estava até falando, Sim, você foi para São sim. Lourenço? Uhum. Não fui, porque eu não tinha coragem de deixar minha mãe com meu pai e ir embora. Eu falava, não, eu preciso ficar aqui, né? Eu preciso dar um apoio, porque o negócio aqui também é complicado. Como é que eu vou embora? Vou deixar minha mãe aqui nessa situação. Como é que eu vou? Falei, E não, não falei, quer ir não, junto, né? eu vou estudar por aqui mesmo, vou estudar em São Lourenço. E era uma faculdade particular. E a minha mãe falava assim, mas a mãe não tem condição de pagar essa faculdade. Eu falei, não tem problema, eu vou trabalhar. Eu vou pagar a Vou dar faculdade. meus pulos. E eu me lembro direitinho, Matheus. O meu salário era o valor do boleto. Me sobrava acho que R$ 5, que era o que eu tinha para passar o mês. Minha mãe pagava o ônibus. Então eu trabalhei para pagar a faculdade. Até eu entrar, quando eu entrei no banco, que era um salário melhor e tudo mais, eu já estava aí do meio da faculdade para frente. Então, esse começo de faculdade foi complicado, né? Não complicado, mas assim, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, estudava para as provas de madrugada, né? E todo o meu salário era para o boleto da faculdade. Então, assim, eu não podia sair final de semana, tomar um sorvetinho, tudo, não tinha. Era isso. Então, assim, a vida tem dificuldades. E hoje eu claro. agradeço por tudo isso, por essas Aham. decisões que eu tive que ter lá atrás, muito imatura ainda, mas que eu falo que foram decisões certeiras. Uhum. Deus não faz nada errado, né? Eu E ela tive que... forjaram essa mulher forte, vibrante que Exatamente. você é hoje e que espalha luz por onde você passa, cara. Exatamente. E tudo deu certo. E a maturidade me fez entender que eu precisava, né? Me conhecer melhor, Uhum. trabalhar esses traumas, essas perdas, essa dificuldade de relacionamento com meu pai que eu tive, né? Então, assim, isso era determinante para as coisas começarem a andar para mim. Sim. E aí, quando eu busquei esse autoconhecimento, que eu comecei a trabalhar isso, que eu curei O esses método traumas, CIS te ajudou para isso? muito, muito, terapia, psicoterapia holística. Então, tudo isso me ajudou demais. Então, como eu comecei a quebrar essas crenças, a libertar, né, a perdoar, isso foi determinante na minha vida. Então, você perguntar para mim o que que virou de chave que as coisas começaram a andar de uma outra maneira, foi isso. O Autoconhecimento. autoconhecimento. A hora que eu busquei o Sensacional. autoconhecimento, que eu comecei a mergulhar em imersão, fazer terapia e tudo mais, eu entendi. Porque as pessoas precisam entender que a gente carrega tudo que está lá atrás. E que está lá atrás, que ficou no subconsciente, às vezes atrapalha muitas coisas de E as pessoas, e a evoluir. gente nem percebe, né? E a gente nem percebe, porque a gente vive no automático, E né? aquele padrão vai se E o repetindo. padrão vai se repetindo. E precisa existir alguém para quebrar um padrão. Uhum. E principalmente depois Uhum. que você tem filho. Uhum. Por que que eu comecei a buscar? Porque na maternidade eu falei assim, bom, eu preciso saber o que que eu não posso repetir com os meus meninos. Não que eu não erre, não que os pais não errem, a gente erra Mas erra muito, tentando fazer o melhor, né? mas a gente tenta descobrir aonde foi que a gente pode evitar, né? E foi Eu com fiz o isso que eu método CIS quando eu virei pai também, em 2020. Então, Foi assim, exatamente isso aí. e para mim foi uma virada de chave, os CIS, as terapias e tudo mais, porque eu consegui trabalhar o que me atrapalhava lá de trás, que eu vinha carregando,
E daí pra frente, as coisas começaram, que nem eu falo, né? Deus, Cara, eu parece parece que comecei a enxergar o que Deus queria me mostrar, sabe? Os Aham, caminhos, os sinais. aham. Foi aí. Então, assim, minha chave virou quando eu veio Sensacional, dessa vez. sensacional. Karina, eu ficaria mais horas aqui Eu conversando, também, porque a história é mas a grande. gente vai partir para um bate-bola final aqui para a gente encerrar para você que está em casa. Você viu que não tem, né, não tem o que fazer, não tem almoço grátis. Tem que correr atrás. A Karina lá trabalhava para pagar o boleto da faculdade, até que veio um trabalho melhor, conseguia sobrar para ela, trabalhando desde cedo, uma história incrível de superação, de comprometimento, de Sim, entrega e principalmente de acreditar nos seus sonhos. Né? Desde sempre exatamente. pensando que, cara, lá na frente eu vou ser recompensada assim como ela está começando, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para entregar para o mundo, para entregar para a região, para entregar para todo mundo aqui. Amém, E para gente. finalizar, eu vou fazer um bate-bola contigo, fazer uma perguntinha, aquelas perguntinhas rápidas, só para a gente fazer um bate-bolazinho aqui no final. Pô, já ia perguntar, o livro. Você deixou a Malu falar hoje, tá? Eu não deixei a Malu falar. Não, Cara, a Malu, já falei pra ela, Malu, você não, levanta a mão aí pra você não que deixar. Eu vou nada. falando aqui. Mas ela tava sem voz, né, Eu coitada? fiquei sem voz a semana inteira. Voltou, de repente, depois que eu fui pro agro. Um livro que te marcou, que Um você livro leu. que me marcou, Mulheres que Transformam. Cada gente. Malu, eu faço uma, você faz outra, vai lá. O que a Karina falaria pra menina lá de trás hoje? Você acertou nas decisões, né? Tomou Legal. decisões certas, abriu mão de coisas difíceis nas horas certas. Legal. Top, top. Tem alguma frase que você leva pra vida que te motiva? Que todo dia você pensa nela? Muito. Tem duas. Qual? A primeira é o Seja Forte e Corajosa. Josué 1:9. Muito. Me motiva demais, me emociona, porque tem um significado muito grande para mim. A outra é uma passagem que me fez pensar sobre como eu precisava mudar o meu mindset, que é o Romanos 12:2. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que possas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pô, sensacional. Então, esse versículo me marcou demais, porque foi através dele que eu falei, eu preciso entender melhor isso aqui. E aí eu passei a perceber que a mudança estava em mim. Uhum. Eu precisava mudar e entender, né, o que valia a pena para mim, o que não valia, o que eu realmente queria, buscar mesmo a minha essência, para experimentar aí as coisas boas, né? E é isso que aconteceu, e é isso que está aí para acontecer com todo mundo. Basta as pessoas se conscientizarem disso, né, e buscarem um caminho, né? Então, eu falo que são dois versículos, não tem Sensacional. frases, são dois versículos bíblicos que falam muito, muito para Sensacional. mim. Malu, mais uma? O que você gostaria de ouvir lá na frente, quando alguém falasse o seu nome? O que você gostaria de mandar pro mundo como Karina? A sua história me inspirou, me deu coragem, né? Essa trajetória me deu coragem, né? E eu acho que eu já escuto isso muito, né? Que lá na frente eu não sei, mas hoje o que eu escuto que mais me deixa feliz é os meus meninos, meu menino mais velho, principalmente, que já entende. Ele fala, mamãe, como eu te admiro, Eu mamãe, ia te perguntar né? isso agora. Você estuda tanto, mamãe. Isso não tem preço, né? Porque eu acho que o exemplo Com arrasta. certeza, com E ele certeza. falava muito isso, mamãe, como eu te admiro. Eu falei que eu vim aqui hoje e falei assim, mas mamãe, você vai dar uma entrevista? Mãe, como você tá importante, o maiorzinho, sabe? Então, esse reconhecimento dos filhos que a gente está fazendo por eles, que eu faço por eles, né? Para deixar um legado para eles. Eu Total. quero que eles sejam corajosos e corram atrás dos sonhos deles e entendam que precisa fazer, Uhum. né? Sim, Precisa se sim, esforçar. sim. É Karina, isso. a última fechando de conhecimento, que a gente falou muito, você já é uma estudiosa, pelo que você falou. Estudar conhecimento técnico ou comportamento? Comportamento. Total, Totalmente. total, Não tem nem o que discutir. total. Sem dúvida, sem dúvida, Comportamento. sem dúvida. Gente, sensacional, sensacional. Ficaria aqui horas ainda conversando, Karina, prosa boa demais. E queria agradecer você que está em casa.
Lembrando que você que está assistindo esse episódio, gostou do episódio, se inscreva no canal, curte aí. É importante para o algoritmo do YouTube ver que a Karina tem uma história bacana e compartilhar e levar esse vídeo para mais pessoas. Quero agradecer a você, como eu falei no começo, se tiver alguma coisinha que você pegar hoje e aplicar, mulheres, vocês que vão dominar o mundo, Meta cumprida, né? meta cumprida. Karina, fica à vontade, se despede do pessoal. Muito obrigado pela audiência, fique com a gente sempre. E agora é contigo, Karina. Queria agradecer, Matheus, mais uma vez o convite, como eu disse no começo, né? Não foi apenas uma conversa, né? Sim. Foi uma realização de um objetivo Sim. particular aqui na minha cidade, com uma pessoa que eu Legal. vi crescer. Sem Então, dúvida. muito obrigada aí pela credibilidade. Imagina. E é isso que você falou. Eu acho que a missão é essa. A missão que eu sinto hoje no meu coração é essa, através do livro, através da conversa, é usar a minha voz, né, a minha história, para incentivar outras mulheres, para trazer outras mulheres que às vezes estão reféns de alguma situação, Uhum. né, que queiram Uhum. arriscar em empreendedorismo feminino. Enfim, é fomentar o empreendedorismo, é fortalecer o empreendedorismo, é conectar. Então, eu queria agradecer, né? Estou aqui à disposição, se alguém quiser conversar, né, a respeito do empreendedorismo e se conectar com as meninas das redes aqui da região, que é muito importante. E se as Não pessoas faço quiserem isso. te encontrar, qual o seu Instagram e o Instagram da loja? O da loja é o @Magara Semijoias, que é um Uhum. Instagram comercial, peças para mulheres únicas, incrível. Exatamente. Entra lá, segue a página. Você é homem, tem que dar para sua esposa, para sua filha. Exatamente. E o meu particular é o @Carlos Spinelli, com S mudo e um L só, Bacana. né? É Bacana. isso, É Matheus. isso. Muito obrigado. Obrigado Eu pelo que tempo de Obrigada, agradeço. qualidade. Karina. De verdade, foi incrível estar com você, que eu já te conheço há anos, nessa que eu cresci. Tem moleque pirralho correndo lá. Obrigado, Maluzinha. Obrigado mais uma vez aí pela companhia. Tamo junto. Pessoal, espero que tenha sido para vocês um tempo de qualidade, assim como foi para nós aqui. Te vejo no próximo episódio. Fique com a gente. Obrigado. Fechou, minha amiga. Misericórdia, Muito menina, eu falo obrigado. muito, né?